Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma, comida simples e caseira com cardápio variado de segunda a sexta. E aos sábados tem uma deliciosa feijoada. Self-service à vontade sem balança. Rua Fortunato Lopes 61, bairro Santa Luzia, Pitangui. Delivery das 10h30 da manhã às 2 da tarde, sem taxa de entrega. Peça o seu almoço pelo Telezap 991 24 84 75. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma. Olá, tudo bem? Ricardo Elbech aqui para mais um Pitanguense do Dia, esse podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Neste episódio, o meu convidado é o empresário Fábio Henrique de Assis, ele que nasceu em Pitangui no dia 1º de fevereiro de 1990. Fábio, bem-vindo aqui ao Pitanguense do Dia, muito obrigado por aceitar o convite para ser nosso entrevistado de hoje. E Ricardo, obrigado. Olá todo mundo que tá aí. Não sei se você já viu, eu tenho um programa lá na rádio, lá com a Gigi também. E eu sempre começo falando assim, fala galerinha, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje no Pitanguense do Dia para poder contar um pouquinho do Fábio, né, por trás da Vox aí, vamos lá. Isso aí, bacana demais, gostei aí desse slogan de começo aí, né? Teve que ter, né, uma marca assim de chegada, de impacto. Sempre que eu começo os vídeos lá da empresa lá, ou quando eu tô no ar no programa lá na rádio lá, eu sempre começo, fala galerinha, tudo bem com vocês? Já virou até um mantra aí, tem pessoal que encontra comigo na rua aí, fala galerinha, e eu sou uma pessoa só, e eu fico olhando, será que tem mais gente aqui comigo? Mas é por causa desse mantra mesmo, que acabou pegando, isso veio lá de trás, quando eu comecei a fazer um outro programa aí, que a gente vai entrar nesse assunto aqui no meio dessa caminhada aí eu vou falar um pouquinho do Fala Galerinha também. Coisa boa, isso aí, tem muito assunto aqui pra tratar hoje, né? Tem muita coisa, mas vou tentar ser mais controlado aí, porque minha vida é um turbilhão de acontecimentos aí, pra gente poder fazer um livro aberto hoje pra quem tá aí assistindo aí com a gente. Legal demais, vamos passar cada um desses detalhes aí, desse livro aí. Vamos lá. Vamos começar aí do começo então, né? Aqui eu sempre começo nosso bate-papo aqui de um jeito assim, bem mineiro, perguntando, Fábio, você é filho de quem? Bom, eu sou filho da dona Tuca e do senhor Rui Barbosa, né? O Benedito Rui Barbosa? Não, é quase, mas não é não. Meu pai não é daqui da cidade, né? Na verdade, ele foi criado aqui, mas ele não é. E minha mãe sempre foi nascida e criada aqui. Hoje eles já não estão mais aqui entre a gente, né? Já perdi todos os dois. Mas assim... antes de falar de quem que eu sou filho, eu tenho que falar que talvez hoje eu não estaria aqui. Porque eu já nasci, assim, de um casamento que meu pai já era mais velho, minha mãe também, e eles não queriam ter filhos, né? Por causa da idade e tudo mais. Só que acabou que minha mãe engravidou e ela perdeu meu irmão 2 dias após o nascimento dele. Ele nasceu em janeiro de 89. E aí, com essas emoções aí, minha mãe já estava com 39 para 40 anos, meu pai já estava com 44 para 45. Então, nessas coisas de emoção, aí eles acabaram tentando novamente, e aí o Fábio veio, né, filho da dona Tuca, né, Maria das Graças, ali do Cachoeira, ali, trabalhou muito tempo no Fórum, no Banco do Brasil, né, meu pai trabalhou na Santanense, na Ilutex, na antiga siderúrgica, Pitangui, né, sou daqui, sou dessa região ali do Alto, ali perto do São Francisco, ali da Pracinha, nasci ali, fui criado ali, voltei para ali depois de um tempo, e é isso, o Fábio é filho desses dois aí, sou sobrinho do Pelota, do Açougue, e primo da Fernanda, lá do Asilo, que trabalhou muitos anos no Asilo, da Camila, entregadora da Shopee aí, que faz entrega, essa é minha família, pequenininha mesmo, mas assim, nós somos todos daqui, mas... a questão é porque a família da minha mãe, ela é daqui, né, era ela e mais 3 irmãos, né, um irmão dela foi embora para Divinópolis, faleceu também jovem, o meu tio ali, vizinho de cerca, né, os dois ali, e minha outra tia, a mais velha, ela mora na roça hoje, na região de Abaeté, a única que eu tenho hoje, o restante eu já perdi. Né, meus primos também foram todos para fora, e meu pai, ele veio com o meu avô, na época...
da mineração ainda, né, da montagem das linhas de trem, né, uma curiosidade também, meu avô é um dos fundadores do Clube Atlético Mineiro, pelo qual eu não torço. Então, assim... Não passou pra você. Não passou pra mim, graças a Deus. Não tem essa herança genética. Não tenho. E aí o meu avô veio de Belo Horizonte pra cá, pra poder ajudar nessa parte dessa rodovia, né, e depois ele foi pro estado do Pará. E aí ele criou toda a família lá, e meu pai ficou aqui, conheceu minha mãe, eles começaram a namorar, encontrar, depois eles casaram, aí foi um tempo, morou no Rio de Janeiro um tempo, e depois eles voltaram, né, e aí foi essa criação aí que a gente teve ali, naquele alto ali. Que legal, ainda bem que deu certo, né? Aquela questão da idade que você falou. Ainda bem assim, que deu certo, né? De terem você. É o que eu falo. Foi assim, foi um par ou ímpar. Ou era meu irmão, ou era eu. Como eu sou muito competitivo, eu ganhei essa briga aí judicial, digamos assim. Boa. E aí eu vim pra cá e tô aí nessa luta aí, nesse mundo aí, né? E aí eu sou filho dos dois, nascido ali, criado naquela pracinha ali, que eu morro de amores ali pelaquela pracinha. Qual? Né? Qual região da cidade? A pracinha do Coreto. Aqui, do Coreto, sim. É o Cachoeira ali, perto do colégio, perto do poliesportivo. Sim. Né? Eu fui criado naquela área ali, jogava bola na pracinha ali. Eu acho que você deve se lembrar, né? Antes de ter aquela... Hoje é a Câmara, né? Lá na pracinha. Que era pra ser o teatro, já a Câmara. Isso, exatamente. Tinha um palquinho lá, né? Me esqueci o nome daquilo. Era exatamente um teatro antigamente. Né? E aí a gente jogava bola naquele. Foi a primeira quadra de alto relevo 3D que existiu no mundo, né? E a gente jogava ali como se fosse final de Copa do Mundo, e era sensacional aquilo ali, Então eu fui criado ali com aquela turma ali de cima ali. Do lado da sua casa, né? Do lado de casa. Nunca fiquei em casa. Pracinha grande ali pra brincar, bem em frente, né? Muito, muito grande. Antigamente, né, na minha época de infância, de criança ali, a parte de baixo pra baixo daquele do palquinho ali, ainda tinha uns brinquedos, aqueles brinquedos de ferro ali, balanço, né, aqueles negócios de escalar ali. Então, assim, então eu fui criado naquela parte ali, na gruta ali embaixo ali. Então, o último lugar que eu ficava era dentro de casa, porque aquele espaço ali é muito bom. E aquela rua, aquela região ali tinha muito menino, mas muito menino. Ainda vinha a turma que é da Serra, que descia também, o pessoal do São Francisco, mais ali do alto ali também, ia ali para aquela pracinha ali, e aí a gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, pique-cola, rouba-bandeira, bente alto. Futebol era Copa do Mundo, né? Futebol, queimada, e era muito bom, mas muito bom mesmo. E aí com um pouquinho mais de idade ali, aí já entrando aí já com meus 7 para 8 anos, aí eu já comecei a frequentar o Poli, a Praça de Esportes, boa. Né? E aí também eu abri e fechava ali também, igual há pouco tempo atrás eu tava conversando há pouco tempo atrás eu tava conversando com a Isadora, minha esposa, e eu falando que hoje, ela até me xingou, as coisas que precisa você não lembra não, mas eu lembro até hoje o horário de funcionamento da praça de esporte da minha época, o horário que abria, o horário que fechava, os dias que estendiam, né, o horário de sauna, o horário da quadra de sintético, que, né, o Society, que foi inaugurado um pouco mais tardio, né, mais pra frente ali, horários de aula de natação, de treino. Eu ainda tenho essa lembrança ainda na minha cabeça, assim, de tão afetivo e tão emocional. Afetivo de longo prazo, né? Pra sempre você vai lembrar. E assim, isso me toca muito, isso mexe muito comigo. Legal. Porque tem uma identidade forte, né? Sim, porque eu não consigo falar dessa parte da minha infância, pré-adolescência, sem falar da pracinha do Coreto e sem falar da Praça Esporte ali. Porque assim, minha vida toda era ali, né? Eu só não ia na praça de segunda, porque não abri. Então, assim, minha vida foi toda ali, fiz amizade com todos ali, né? Todo mundo me conhece desde pequenininho até hoje, ainda tenho encontro com um, com o outro, ainda tem essas lembranças ainda dessa época. Então, assim, foi um momento muito feliz da minha vida, que eu guardo num lugar muito especial dentro do meu coração, sabe, Ricardo? Até hoje. Eu tenho isso muito, muito firme comigo. Porque foi uma época que marcou. Porque a gente, quando é criança, a gente quer brincar, né? E lá eu tinha diversão e lazer, assim, sem limite mesmo. Mas, assim, falando sobre essa parte ainda dessas brincadeiras, tem um caso muito engraçado. Porque uma coisa, igual eu falei, né, agora mais no começo, eu sou muito competitivo.
E aí, essa competição me levou muito pro esporte. Então, eu gostava muito dessas brincadeiras. Apesar de que quem lembra de mim, eu, na época, né, até hoje, eu sempre fui gordinho. Então, sempre teve aquele olhar meio, será que vai? E eu sempre fui muito competitivo, gostei muito de esporte, né? Jogava bola, brincar de correr, de pega-pega. Então, tem até duas histórias muito engraçadas que envolvem o esporte. Uma envolve o peso e o outro envolve um lado de TDAH, que eu também vou falar mais pra frente aí. Eu tenho um amigo meu de infância, esse amigo meu, ele é um irmão pra mim, ele é até padrinho de um dos meus meninos, sabe? A gente andava muito de bicicleta, muito. A gente descia o morro ali atrás do colégio, vinha aqui no centro, passava no Chapadão, rodava, descia ali na Antero Rocha ali, subia ali perto de São Francisco e saía lá em casa. Bastante. Era a rota que a gente fazia. E aí um belo dia, lá perto da minha casa, lá tinha um lote vago. Até o pessoal do colégio usava muito ali para poder matar a aula, pra esse lote vago ali. E aí lá era muito mato e tinha uns pés de manga ali na época ali. E isso foi numa sexta, a gente tava brincando. E a gente chegou nesse pé de manga com as bicicletas, subimos lá para poder apanhar as mangas, para poder brincar e o que a gente tinha que fazer. E chegou a turma chamando a gente para poder ir pra pracinha. E aí a gente distraiu e fomos pra pracinha, jogamos bola e tal, ficamos até tarde da noite, assim, umas 8, 9 horas da noite, que pra gente naquela época era tarde da noite, né? Exato. A gente com 8 anos, 9 anos de idade, era tarde da noite. E aí acabou essas brincadeiras que a gente tava fazendo lá, a gente voltou pra casa, a casa da avó dele era 2 casas pra baixo da minha, e aí ele foi pra casa da avó dele, eu entrei pra minha casa, tomei meu banho, deitei e dormi e tal. Ele chegou lá no outro dia, ele sempre chegava mais cedo lá, sempre 7 horas da manhã, já tava lá, vamos. Aí chegou lá, me chamando, bora andar de bicicleta? Bora. E as bicicletas a gente deixava as 2 guardadas na minha casa. Aí abriu o portão pra tirar as bicicletas, cadê as bicicletas? Ai. Nossa senhora, roubaram nossa bicicleta e tal, e agora como é que nós vamos fazer? Minha mãe vai me dar um corpo, porque minha mãe é um amor, mas ela tinha... batia... Mãe raiz, né? Mãe raiz, batia com juros, né? Porque se prontasse pra frente já tava kit, já tava quitado já. Como que eu vou falar com a mãe agora que perdi a bicicleta? Aí ele roubou nossa bicicleta. 8 anos, roubaram nossa bicicleta. E aí? Mas como é que nós vamos falar que roubou? Nós vamos ter que chamar a polícia, não tá doido, a gente nem sabe e tal. Não, mas se nós falar que a gente esqueceu a bicicleta, que a gente perdeu a bicicleta, a gente vai apanhar até pouco não. Aí beleza, aí chegamos lá, os 2 murchinhos pra conversar com a mãe. E minha mãe já olhou assim, só deu aquela levantada na sobrancelha, eu falei, nossa, antes de eu abrir a boca, eu já vou tomar. Nossa. Aí falando, mãe, roubaram nossa bicicleta e tal, e aí já prontou de xingar, e aí a gente já saiu correndo. Saiu correndo, porque se ficasse, a gente tava ferrado. Aí a gente saiu correndo, vamos sair no mundo aqui, vamos fazer limonada, vender limonada pra gente comprar outra. Essa ideia do Rafael, você lembra, né? Vamos fazer limonada, laranjada e a gente vende. Eu falei, beleza, então vamos caçar. Que funcionaria, hein? A gente assistia Denis, o Pimentinho, e ele tinha. Ele tinha a barraquinha dele, tudo que ele queria comprar, ele tirava da limonada. Então vamos fazer limonada, vamos correr. Desenho pedagógico. E aí, quando a gente saiu, vamos caçar limão pra gente fazer. E aí a gente passou lá no lote as bicicletas, tava lá. No mesmo, virou a noite, madrugada, e as bicicletas lá, encostadinha no pé de manga lá. Na árvore. Aí, bom, e agora pra gente poder falar que achamos a bicicleta que tinha roubado? Aí, voltamos pra casa ali, não, achamos, nós esquecemos mesmo, distraímos. Aí, então, pra dormir quente, né, gostoso, e aí acabou essa história aí a gente ficou mais centrado aí. E o outro assunto aí dessas brincadeiras aí... Mas não apanharam não, né? Aí eu apanhei. Eu tomei um corinho. Mas a bicicleta não foi achada? Mas é porque eu menti, né? Que eu falei que tinha roubado e aí a mentira é pior do que ter sido roubado. Ainda, né? Que coisa. Aí foi ruim. Aí minha mãe também não gostava de mentira, não. Aí... E mãe raiz também, eu falo que a minha também, né? Nessa época tinha o chinelo teleguiado, né? Que a gente desviava, o chinelo fazia a curva no ar e acertava a gente. Eu até brinco da minha mãe, era bumerangue. Ele ia e voltava. E era os dois. E com a mesma potência da mão direita, era com a mão esquerda. E era aquela vaianinha tradicional, branca, com a tirinha azul, né? E como a gente era mais humilde também, já vinha até com brinco, já vinha com... Aumentava a gravidade. Já dava uma brincadeira. Já dava choque de impacto ali do objeto, né? Isso. E aí um outro caso aí também, desse aí também foi umas férias aí.
Cara, tinha uns 20 meninos lá brincando. E eu sempre, igual eu falei, sempre fui mais gordinho, sempre gostei muito de comer, cara. Eu sempre gostei muito de comer. E aí a gente lá brincando lá e tal, e eu numa fome, meu Deus, tô com fome. Aí eu falava com eles, eu vou parar aí, vamos tomar um café. Não, só toma café não, que tá bom. Vamos só mais uma, porque a gente tava brincando de polícia e ladrão. Então se a gente tirasse um, o grupo ficava desfavorecido, né? E tava tudo certinho. E era muita gente, eram uns 20 meninos, então ficava desfavorecido. Aí, então vamos mais uma. Ai, mais uma. E eu com fome. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá em casa, só falei isso, minha mãe me chamou, você escutou? Não, então tô indo. Corri lá em casa, né? E lá em casa todo mundo tinha acesso, porque até brinco que aquela região ali é uma grande família, né? Todo mundo ali ajuda todo mundo, é tudo muito próximo, né? Como eu falei, minha família é muito pequena, mas ali eu tenho uma outra família ali, naquela região ali. E aí eu voltei falei, vou lá correndo rapidinho, come e volto aqui e tal. Moça, aí eu tô lá e a cozinha da minha casa tem a janela assim virada pro portão de saída. Eu não fechei o portão, vim correndo, entrei, peguei meu lanche lá e tal, arrumei. Quando eu terminei, que eu pus em cima da mesa assim, que eu olhei na janela assim, os meninos tudo assim, em fila assim, aí falei que ele ia vir comer lá, aí virou que é bagunça lá, e perdi o meu sossego lá. Nossa. E bora brincar, porque a vida era brincar mesmo. E teve que dividir o lanche com o pessoal? Mas aí eu falei, vocês não queriam, eu larguei, vamos brincar então agora. Vocês fizeram eu perder o apetite aqui, então vamos brincar. Aí vamos brincar, larguei pra lá. Mas a gente sempre dividia também, a gente fazia muito piquenique ali, sabe? A gente gostava muito, juntava... Tem muita árvore, e a turma era muito grande, era muita gente. Então, assim, tudo que a gente queria fazer, a gente conseguia fazer, porque era uma turma grande, uma turma muito unida, a gente não tinha briga, não tinha discussão por coisa boba. E como eu falei, ali era uma enorme família, os vizinhos ali. Então, todo mundo apoiava, todo mundo olhava, vigiava um ou outro com aquele cuidado, com aquele zelo mesmo, como se fossem filhos mesmo, né? E aí, nessa época de férias, então, aí vinha os netos, aí vinha as primaiadas. É o que eu falei, era 25, 30 meninos ali correndo naquela rua ali, que era um Deus nos acuda ali. Eu lembro quando tava construindo uma casa ali perto da pracinha ali, foi a primeira casa maior que eles construíram ali, porque sempre foi casinhas mais antigas. E aí a gente estreou a casa, a gente entrou dentro da casa primeiro que os moradores lá, que brincavam de esconde-esconde lá. Então, assim, a gente fazia muita bagunça lá, mas era uma bagunça boa, muita amizade que ficou ali. E aí, depois entrei no período de escola, né? Ali, isso. Qual escola que você estudou? Quais, né? Começando da primeira. Eu comecei com 4 anos no Grupo Novo, Francisco Botelho. Jardim, né? Jardim. Novo, Francisco Botelho. Francisco Botelho. Mas eu nessa parte do Jardim, eu não tenho muita lembrança, eu não me lembro quem que era meu professor, porque eu só fazia dormir. Eu adorava dormir lá, tinha um túnelzinho, eu adorava dormir lá. Aí depois, com os meus 5 anos, aí eu já tenho uma lembrança já da tia Rosária. Eu chamo ela de tia até hoje. São 3 professores que eu chamo de tia até hoje. A tia Rosária, a tia Glória, que aí já foi na pré-escola, ela é até minha vizinha hoje. Dona Glória, eu chamo ela de tia Glória quando eu vejo ela, até hoje. E aí a professora que eu tenho maior carinho, tenho maior amor por ela, assim, tem muitos anos que eu não a vejo, mas assim, é igual eu falei, eu tenho essa memória, eu tenho isso dentro de mim, assim, muito grande, que é a tia Esther. Dona Esther. Dona Esther, eu chamo ela de tia. A tia Esther, eu encontrei com ela uns 4, 5 anos atrás. Eu cumprimentei ela, eu chamo ela de tia. Eu não consigo chamar ela de dona e nem só de senhora Esther, só de Esther. Chamo ela de tia Esther até hoje. Eu tenho um amor muito grande, porque ela me acolheu de uma forma, assim, maravilhosa. Você estudou com ela? Sim. Isso aí já foi no grupo... Zé Valadares, né? Zé Valadares, isso aí foi no meu primeiro ano. Também lá. Ela foi... mas a gente estudou junto nessa época, se não me engano. Sim. Então, assim, quando eu fui pro José Valadares, né, da pré-escola pro José Valadares, e aí agora eu não vou falar o nome, eu fui pra sala de uma outra professora. E eu, assim, por ser filho único, os meus pais já mais velhos, a minha mãe me batia, igual eu sempre falei, mas assim, eu sempre fui muito, como que eu falo? Eu sempre fui de dentro de casa. Quando eu falo de dentro de casa, é igual eu falo assim, aquela rua nossa ali é dentro de casa. Sim. Eu nunca fui, por exemplo, de ir na casa de um coleguinha meu do Chapadão, ou no Lavrado. Então era sempre ali no quintal de casa, né?
E aí, e eu sempre, assim, modéstia à parte, eu sempre fui uma criança muito boa. A gente brincava e tal, mas eu sempre fui uma criança boa, bondosa, sempre fui uma criança, assim, não era aquela criança levada de fazer maldades, esse tipo de coisa. Legal. Né? E aí, quando eu fui pro José Valadares, já na minha primeira semana de aula, eu não me lembro o motivo, mas eu me lembro que a professora que eu fui, na minha primeira semana, ela me deu uma reguada na mão. Ela bateu com a régua na minha mão. E aí a minha mãe foi lá, né, deu aquele alvoroço todo, e ele não vai ficar nessa sala, aí me mudaram de sala, o pessoal da escola conhecia minha mãe e tal. E aí me mudaram de sala, e aí eu fui pra sala da tia Esther. E aí ela me acolheu, assim... Completamente diferente. Completamente diferente, sabe? Dava um apoio, ajudava, sentava com a gente, sentava no chão, né? Você se lembra disso. Tenho ótimas lembranças dela também. Então, aí, assim, eu tenho um carinho incrível com ela, incrível com ela. E aí foi onde eu comecei a estudar, né? Que aí eu já tenho as minhas lembranças de escola já é com ela ali e tal. Então eu estudei no Francisco Botelho, no Grupo Novo, tempinho curto, né, 3 anos. Depois eu fui pro José Valadares, e aí lá no José Valadares é outra parte da minha história, assim, que ali, além de estudar, ainda brincava muito ali, brincadeiras já mais na adolescência, né? Então eu fui pra lá pro José Valadares, e aí no José Valadares a gente, na minha época era de 1ª a 4ª série. Isso. Né? Tinha há uns anos atrás eles tinham um turno à noite, né? Aí cortaram, né? Nos meados dos anos 90 ali, eles cortaram o turno da noite e ficou só manhã e, na verdade, só à tarde, né? Não tinha nem o período matutino, era só à tarde, 1ª a 4ª série. E aí a nossa turma, e quando eu falo a nossa turma que foi pra lá, era uma turma muito grande, eram 2 salas, era a sala azul e a sala verde. Também tinha a sala branca, mas a azul e a verde era como se fosse uma turma só, porque a gente tinha muita amizade entre a gente, né? E aí, na 4ª série, seria o último ano, né? Encerramento do Fundamental 1, se eu não me engano, né? Encerraria o Fundamental 1, e aí a gente estava todo mundo perdido, porque tinha uma parte dos pais que iriam levar os meninos pro IEV, outra parte iriam levar pro Pitágoras, alguns iriam pro Chapadão, outros pro colégio. Dividi muito. Uma outra parte, salvo engano, ia pro grupo da Zuma, eu acho que tinha. Não tenho certeza, mas eu acho que teria ali também. Então ia partir muito, e a gente ficou junto desde lá da sala, do comecinho lá na sala de 4 anos, 5 anos, né? E eu tenho essa lembrança, como, por exemplo, o Cassinho, né? O Cação, essa turma toda aí. O Vicente, a Michele. E aí, quando a gente chegou nessa turma, aí alguns saíram mesmo, né? Mas aí as mães fizeram reuniões lá, conversou e tal. E eu não sei como, por ser uma escola estadual, eu não sei como que a diretora, na época, a dona Nalu, né? Shirley Nalu, ela conseguiu abrir a 5ª série. Muito bom. Pra gente. Então, aí é onde eu falo, eu tenho muito orgulho e eu tenho muito, até hoje, quando eu passo lá, me dói muito o coração ver o estado que está o prédio, porque assim, foi uma luta dos nossos pais junto com a diretoria. Não lembro exatamente como, porque igual eu falo, a gente era criança de 10, 11 anos ali, nessa faixa de idade, então assim, a gente não tinha muito essa proximidade para entender o que estava acontecendo, mas eu sei que nós fomos a primeira turma de 5ª, e aí ficamos, aí fomos a primeira turma de 6ª, aí fomos a primeira turma de 7ª, fomos a primeira turma de 8º, e aí quando a gente chegou no 8º, aí elas tentaram abrir o ensino médio, mas aí a escola já não comportava para poder abrir o ensino médio, aí não teve jeito. Aí foi a turma toda lá pro colégio, né? E foi uma quantidade muito grande lá pro colégio. Isso. Só que aí já chegando no primeiro ano, já tinha alguns que já começavam a trabalhar, né? Já estavam trabalhando com tio, parente, né? Já tinha os horários para poder cumprir, mesmo sendo assim, a gente sendo novo, né? Primeiro ano a gente estava ali com 15 anos, né? Indo pros 15 anos, mas tinha muitos que trabalhavam, precisavam de trabalhar, e aí foram pro período da noite lá pro colégio, e a outra turma foi pra parte da manhã. Então, assim, então é um lugar que eu tenho um carinho também muito grande, principalmente pela estrutura, né, pelas histórias que tinham ali, né, por tudo que rondava, aquele místico, né, é verdade. místico ali naquele José Valadares.
aí nessa parte aí da pré-adolescência minha aí já misturo um pouco os Valadares, porque aí já deixei um pouco a pracinha, né? Já continuava mais focado na praça esporte. Sim. Mas a gente tinha um clubinho de garotos, né? Tipo o clubinho do Bolinha e da Luluzinha. A gente tinha o clubinho nosso de garoto. E aí a gente fazia escavações. A gente brincava de procurar tesouro. Né? Porque Pitangui tem a história do tesouro, né? E a gente, cabeça nossa, vamos enricar, né? E aí a gente pulava lá os Valadares lá pra poder caçar lá. E aí teve uma vez lá que a gente andou apertado lá, que a gente viu uns trem lá que a gente... Não sei se foi cabeça nossa lá ou se realmente aconteceu mesmo, não. Mas aí a gente escutou uns barulhos lá, uns negócios meio sinistros lá, e eu não queria voltar lá mais fora do horário de aula, não. Até pra ir pra aula ficou um pouquinho meio complicado. Mas eu acho que foi os outros que viu a gente lá e queria fazer medo da gente mesmo, sabe? A gente era uma turma de uns 4 meninos assim, a gente saiu correndo lá, que passou o menino no buraco da cerca lá. Foi meio tenso, a gente escutou uns barulhos de uns trem arrastando lá pra cima lá. E aí... Umas lendas, né, nesse sentido aí, de almas dos escravos. Isso, né, barulho de... torturas ali e tal, barulho de corrente. Barulho de corrente, gritos. Fogo vindo de... sabe-se lá de onde? Tem uma cruz lá, né? Hoje eu não sei se tem aquela cruz atrás do gol ali da quadra ali, que o pessoal fala que foi enterrada ali naquela cruz ali. Que ele já me deixava meio cismado. Porque assim, tinha uma coisa que eu não era muito, corajoso pra poder mexer com esse trem, não gostava muito não. Mas aí, assim, eu fiquei meio assustado com esses negócios aí. E aí, depois desse período aí, a gente foi pro EMAL, né? Aí no EMAL aí já era um pouco mais sério, apesar de que aí já foi a época que eu já descobri que estudar já não era muito meu forte, não. Aí entrava muito erro de matéria, muito erro de conta e tal, aí eu já comecei a ficar meio assim e tal, e aí foi aonde eu comecei a vir pro lado da informática. Apesar de que minha proximidade com a informática também já vem lá de trás, né? Mesmo eu gostando muito de brincar, mesmo eu gostando muito de esportes, né? A primeira vez que eu tive contato com o computador foi eu posso fazer propaganda para uma empresa que não existe mais? Pode sim, claro. Mesmo que existisse, fica à vontade. Foi lá na Métodos da Tilografia e Computação em 1997. 1997, eu tava com 7 anos de idade. Era ali atrás da matriz, não é? Atrás da matriz. Lembro. Ali naquele casarão ali, né? Até tem uma imagem ali. Na rua Luiz Orsini. Exatamente aí, nesse bequinho aí. Aí foi meu primeiro contato com o computador. Na época era o Windows 95 e DOS. E aí eu gostei muito dessa parte aí. Aí com uns 9, 10 anos... Meu pai comprou um computador e para ele comprar esse computador ele vendeu um lote. Ele vendeu um lote para comprar um computador. Para não fazer nada, porque naquela época não tinha joguinho, não tinha nada, era só porque eu gostava. Aí meu pai vendeu um lote que ele tinha lá na Serra. E aí comprou o computador para mim lá para casa lá. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade, mais ou menos. Né? Já era apaixonado com fliperama e videogame. Também com uns 6 anos ali, 5 anos, 94, 95, eu ganhei meu primeiro videogame, que foi um Super Nintendo, né? E aí eu e esse amigo meu, Rafael, a gente jogava muito, a gente ganhou junto, então a gente jogava muito junto. Massa. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, essa vontade, né, do digital me pegou mais pelo braço, né? Eu já não me sentia assim... Um aluno tão aplicado, eu não gostava muito daquela coisa decorada, sabe? Aqueles roteiros, eu gostava muito de improvisar, eu gostava muito de criar as coisas, sabe? De fazer as coisas do meu jeito, assim. Foi um dos primeiros a apresentar vídeo em computador, sabe? Fazer aqueles mini vídeos no Windows Movie Maker. Foi o nosso grupo de trabalho. Que massa. Né? Que a gente começou... Era o top de tecnologia na época, né? A gente fazia os grupinhos de trabalho, e repito, muito competitivo. Então, assim, o pessoal chegava com cartolina, com a folha... Né, quando muito ousado, assim, usavam não é nem o data show, era aquele negócio que replicava a imagem através de luz. Era um projetorzinho, mas não era que... É um projetor, vamos dizer assim. Quem é da nossa época lembra, é uma folha laminada. Laminada, isso mesmo. Que replicava assim, quando eu usava muito. E aí a gente levamos computador para a escola, que na época era os computadores grandes, com caixinha de som, tela grande, pesada.
pra gente poder jogar um vídeo, e a gente fez um vídeo no Movie Maker, um vídeo narrado, né, usando microfone, lógico que nada muito profissional, mas assim, pra época e pela nossa idade. Experimentação pura, né? Pura e total. Então, assim, eu já vi que a minha área já não era muito essa escola que tinha, né? Lógico que não tô falando mal, tô falando pra mim. Cada um escolhe um caminho, você tava vendo qual era o seu. Isso, a experiência pra mim da escola não era uma coisa muito era muito maçante a escola. Por mais que eu tivesse facilidade de aprender, por mais que eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito educado, mas era uma coisa muito maçante pra mim, uma coisa que eu não gostava muito. E até agora, há pouco tempo atrás, eu descobri junto com a Isadora ali, e depois ela pode até confirmar aí, a gente descobriu aí essa TDAH e eu ainda... a gente ainda tem uma suspeita sobre... esqueci o nome do outro negócio lá, que é aquele negócio de dificuldade com leitura. Eu esqueci o nome. Eu acho que é o seu nome, mas... O negócio aí, Isadora tá ali, se ela puder soprar pra mim... Dislexia, isso, que as letras ficam um pouco embaralhadas. Obrigado pelo sopro. Então, eu ainda sinto ainda que eu ainda tenho essa dificuldade com leitura. Ela ainda acha que é por causa do meu TDAH e por eu ser mais acelerado, querer voar mais depressa, mas eu ainda acho que é por vale citar que ela é psicóloga, né? Então ela tem formação, capacitação profissional para isso, não é achismo, não. Não, nessa parte ela falou, eu baixo a orelha assim, eu concordo. É isso mesmo, tá diagnosticado com precisão, né? Isso aí. Mas aí, então assim, eu tive um pouco de relutância nessa parte aí. E aí eu fui procurar o que era pra mim, o que eu gostava, e aí eu fiz, e aí eu entro num conflito do que eu estou falando, fica até, você falou que isso não era pra você, mas você vai entender agora. Aí eu consegui ganhar uma bolsa na Microlins. Na época era escola top, né? Com propagandas na TV. Eu lembro que tinha um programa do Gugu que falava muito da Microlins, né? Exatamente. Aí eu consegui ganhar uma bolsa na Microlins lá em Pará de Minas. Eu tava com os meus 14, não tinha aqui. Aí eu ganhei e o curso era de montagem e manutenção de computadores e rede. Era um curso de 1 ano e meio. Um ano e meio. E era só os sábados. Era sábado de 8 a 1 da tarde. E aí, no sábado não tem ônibus pra ir pra lá, né? A gente não tinha carro, né? Uma coisa que eu falei. Meu pai vendeu um lote pra comprar um computador, mas carro ele nunca comprou. Mas é o negócio, né? O filho único, não queria ir, pegou afeto, então vamos fazer as vontades do menino. E eu ainda falo que eu era filho único, mas eu não tinha muitas vontades, não. Mas eu tinha, sim, tinha umas regalias, assim. Mas aí tive que arrumar jeito. Os primeiros dias de aula, né, eu tive que ir de táxi, porque não tinha ônibus no horário de sábado. O ônibus era só, acho que era no horário de 11, né, e para voltar era só, acho que 5 horas da tarde. Né, apesar de para administrar aqui, então como era só sábado, e aí as primeiras semanas eu tive que fazer isso, aí meu pai fez uma parceria com um taxista aí que me levava. Boa. Aí, como eu comecei a fazer, e eu comecei a falar, e eu tinha outros colegas, né, e aí os meus amigos mesmo, né, que a gente tem contato até hoje, também era muito apaixonado com a parte de computadores, aí eles também surgiu interesse. E aí, 2 amigos meus da época conseguiu também matricular lá e fazer o curso. E aí, um desses 2 já tinha carro. Ótimo. Né? Um já tinha carro. E aí ele conversou com outro amigo dele que também tinha carro, aí os 2 revezavam o carro, a gente ia junto, rachava gasolina, e aí deu certo. Excelente. E aí, igual eu falei, aí era um curso de montagem e manutenção de computador, né? Montagem, manutenção e redes. E aí a primeira parte era montagem, a segunda parte era manutenção, então era uma parte que trabalhava mais a parte de software, né? Então a primeira parte do curso em si era a parte de física, né? Hardware, né? Montar o teclado, fazer as montagens mesmo, as placas e tudo, né? Então assim, foi a parte assim, que eu fiquei... Nossa, eu gostei demais quando eu comecei, porque eu tinha o computador, eu utilizava o computador, mas eu não sabia como o computador funcionava inteiramente. E aí eu me apaixonei com essa parte. Que legal. Eu lembro direitinho, meu professor chamava Rock. E aí eu apaixonei com aquilo ali de tal forma que eu
ficava doido pra chegar o sábado pra ir, e aí tinha a turma lá da praça, vamos pra praça e tal. Não, eu vou estudar, mas eu vou estudar. Eu vou estudar, porque lá era diferente, lá era prática. Isso. Não era aquele trem maçante de ficar lendo, escrevendo, era prática. Você pegava o computador, você montava, de um você fazia dois, né? Então, assim, era uma coisa muito legal. O Rock, né, o nosso professor, ele levava computadores que realmente não estavam funcionando, porque... eu acho que agora eu tô pensando aqui, eu acho que ele abusava da gente, hein, pra fazer o serviço dele. Ele levava os computadores de cliente dele, pra gente poder fazer a manutenção. Mas valeu, foi muito bom. E aí a gente... Cobaias. E aí a gente pegava os computadores que não estavam funcionando, né, levava as placas, as peças, a gente trocava e tal. Então tinha que ter todo aquele cuidado. Então, assim, era uma parte aí eu gostei muito. E aí a gente entrou na parte de software. Aí que é um pouquinho de programação, né, mas muito pouco em Linux, né, não era uma programação muito a fundo. E aí a pessoa que já não gostava de ler e escrever, já começou a gostar. Eu já comecei a gostar de ler, já comecei a gostar de escrever, já comecei a me aprofundar naquela parte de programação. Aí eu já comecei a gostar mais do que da parte de hardware. Legal. Porque aí eu já estava sabendo o que tinha por trás do que eu estava fazendo. Igual quando a gente abre um Word e digita um texto. Então eu sabia por que aquilo ali estava funcionando, conhecendo o sistema binário e tudo mais. Por que a letrinha sai certo, por que as letras do teclado não é em ordem alfabética. Isso. Né? Então a gente comecei a entender, comecei a ver aquilo ali, aí eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Que legal. Isso aqui é a minha vida. E aí, no final do curso, a gente foi para a parte de redes, que é a parte de comunicação entre os computadores. E aí eu detestei. Aí o curso acabou para mim. Aí foi a pior parte. Eu odiava a parte de redes. Eu odiava. Por quê? Mas porque era muito complexo, era muita informação, né? Naquela época os dados eram muito pesados e o tráfego era muito lento, né? A internet era muito lenta. Nossa. Então, assim, demorava-se muito tempo. Naquela época você não tinha os roteadores de hoje, então os cabos eram invertidos. Então, quando você tinha que comunicar computador com computador era um sentido, quando você tinha que conectar computador com dispositivo era outro. Nossa. E aí você precisava de fazer toda aquela configuração ali dentro. E tinha hub que já vinha com defeito de fábrica, era muito, porque estava começando. Então vinha muita coisa com defeito de fábrica, então você perdia muito tempo fazendo ali. E aí você sentia que você estava errado e não o equipamento. Até você descobrir que era equipamento. Então ali eu comecei a desgostar da parte de rede. Eu falei, nossa, isso não é pra mim. Mas eu tenho que ir porque eu preciso de formar. Porque eu preciso disso pra me poder fazer o que eu gosto. Que eu gostei, que eu fiquei apaixonado. E aí eu formei na base da insistência. Sim. Com essa parte de rede. E quando eu formei, eu lembro que eu virei pro Rock e falei assim, Rock, agora eu vou programar. Vou fazer programação, vou criar uns programas muito doidos aí. Você vai ver o que vai sair trem com o meu nome aí, que você vai ficar impressionado. Falou, vai, filho, vai, aproveita, é isso mesmo, tá certo. E isso aí coincidiu com o final do meu segundo, indo pro terceiro ano. E aí, agora, o que você vai fazer de faculdade? Agora, você já tem uma coisa que você gosta, você pode fazer faculdade. Isso. Não quero não, eu quero minha lojinha. Quero fazer minha lojinha, não. Mas lojinha não tinha condição para poder fazer, né? Formatava. Então o que eu fazia? Pegava um computadorzinho ou outro para formatar, que era a parte que eu gostava e tudo mais. Fui fazendo isso e tal. Só que aí minha mãe queria que eu fosse trabalhar, um trabalho sério, né? E eu queria ficar dentro de casa no computador, né? Porque aí chegou a época do Orkut, né? Chegou a época dos jogos online, começou a chegar a internet banda larga, né, 100 megas, 120K, 256K, né, começou a chegar, então saiu daquela discada, então começou a ficar, já comecei a querer ficar mais dentro de casa, ali no computador, nos jogos online. Nessa época aí eu peguei uma mania violenta aí para poder jogar o tal do Tibia, aí depois Mu, e aí eu queria ficar dentro de casa, então o que eu fazia? Eu pegava um computador ou outro, formatava, dava um miguezinho e minha mãe, não, você vai trabalhar, eu falei, não. Aí teve um dia que ela saiu, achou um serviço pra mim, voltou e falou, arrumei um serviço pra você, só sei lá que você vai começar a trabalhar. Eu falei, não, pode arrumar pra senhora, pra mim não, quero não. Eu quero isso aqui. E aí minha mãe ficou muito brava comigo, aí eu já tava naquela época mais rebelde de adolescência, né, já achava que tava bonitinho, comecei a tentar tocar nessa época, Cadec, né, mais revoltadinho e tal. E queria, era quarto escuro, tudo fechado, luz apagada, queria pintar meu quarto de preto e tal. E não queria saber trabalhar não, vou mentir não, queria não. E aí o meu tio faleceu,
E aí ele trabalhava no açougue e tinha o leite. E aí tinha muito cliente de leite, queria perder. E antes disso, né, vai e volta, né, porque entra a parte divertida e a parte sofrida. Antes disso eu trabalhei na roça com meu tio, né, meu tio tinha uma granja de porco lá, então eu ajudava na época quando as matrizes tinham os leitões, né, eu ajudava na parte na parte do próprio parto, né, tem essa lembrança muito, muito forte também, na parte de amamentação, na parte de vacina, né, fazer ração, esse trem, eu só não deixava a gente chegar perto da máquina, porque era perigoso, né, tinha que moer milho, mas essa parte eu fazia. Então, sim, na parte de roça eu também gostava muito. Aí minha mãe foi pegou o leite e jogou nas minhas costas, para poder fazer. Foi o meu primeiro empreendimento. Aí eu era dono do meu primeiro emprego, assim, certo. Primeiro, assim, que eu tinha que fazer de segunda a sexta. Aí foi meu primeiro empreendimento. Aí, só que eu tinha uma dificuldade muito grande, porque o leite, naquela época, ele era na notinha, né? Notinha assim, o caderninho. Isso. Né? E eu rodava esse pitanga inteiro com os leites nas costas. Fernanda também passou por isso, Camila, eu também fiz parte disso aí. Então eu saía de lá, ia lá no Beco Canudo, na parte do centro da cidade, uma parte da serra, ali, então entregando leite manual. E era sempre anotado. A gente anotava e recebia no final do mês. Uma confiança, né? Isso. E cidade interior, sério, o barzinho, a padaria, tudo é na notinha. Né? Meu pai até o supermercado fazia na notinha. A hora que o dinheiro cai, vai lá e paga, né? Confiança mútua. Meu pai fazia assim, meu pai recebia e vinha pagando as contas, chegava em casa sem nem um centavo. A vida. Saía pagando tudo ali. Então, mas assim, sempre foi muito certo. E meu pai nunca... Sim, isso é legal. E meu pai sempre falou comigo, não deixa cobrador vir aqui na porta de casa. Isso aqui é importante. Meu pai sempre falou isso, meu pai sempre foi muito sério com isso aí, muito certo. Grandes valores, então. Muito. Meu pai, se eu tivesse escutado o que meu pai falou, hoje eu tava bem melhor. Não posso reclamar, eu estaria bem melhor. Mas aí, ô Ricardo, a minha mãe pegou e colocou esse leite pra mim, e aí o meu primeiro emprego, cabeça desse jeito aí, meio, né, revoltado, porque eu queria era mexer com o computador, e na verdade eu não queria era trabalhar. E aí, eu tinha uma dificuldade muito grande com fazer essa cobrança do depois, sabe? Eu tinha essa dificuldade porque, igual eu falei, eu sempre, por mais que eu demonstrasse essa revolta, eu sempre fui uma pessoa do coração muito bom. Então, assim, eu chegava para levar o leite, eu sabia que o leite eu não estava entregando para a mãe, eu estava entregando para criança, para o bebê, né? Na grande maioria das vezes, a mãe que recebia, ou a pessoa que recebia, estava com o bebezinho ali de colo, estava com o bebezinho ali no carrinho. Então, eu ficava muito inseguro e tinha muita dificuldade de fazer essa cobrança. Sim, compreendo. E aí, a gente tomou prejuízo. Um prejuízo violento com isso, violento. Mas muito grande. Foi assim uns 7, 8 meses que a gente tentou, minha mãe me ajudou assim muito, e minha mãe já trabalhava, então ela já era mais velha, igual eu falei, quando eu nasci minha mãe estava com 40, nessa época ela já estava com 55, 50 por aí vai, né, 50 e alguma coisa. Sim. Então foi um pouco difícil, e aí meu pai chegou e falou assim, olha, se você não quer agora, é melhor deixar. E aí meu pai me chamou nessa época, né, pouco antes aí, conversou comigo e tal, falou, você precisa tomar um jeito na vida, você não quer estudar, você não quer trabalhar aqui dentro de casa, daqui a pouco eu e sua mãe já não estão mais aqui, precisa tomar um jeito na sua vida aí. Aí eu falei para ele assim, o negócio aqui do computador aqui vai dar certo, pai, vai funcionar. Mas na verdade eu queria era jogar, queria ficar viciado ali naquele jogo ali no Orkut. Sim. E aí, quando eu formei, com 17 anos, eu formei o terceiro ano. E aí, o que você vai fazer? Aí eu fiz Enem, fiz o vestibular para Bom Despacho, na época, Unipac, sim. E fiz para Itaúna. E aí, olha pra você ver como é que eu tava totalmente perdido nisso aí. Eu tinha acabado de fazer computação, a parte de computadores.
tinha tentado um empreendimento, né? Que não tem nada a ver, era em outra área, né? De alimentos completamente diferente. Na escola eu gostava dessa parte tecnológica, né? De apresentar, de fazer a parte, de ser mais criativo com as minhas coisas. Sim. E aí eu fiz pra... Cara... Tô curioso. Eu fiz pra... que veio? Eu fiz pra psicologia. E aí eu passei em segundo lugar. O primeiro lugar foi o Samuel. Samuel hoje psicólogo aqui da cidade. Ele ficou em primeiro lugar na Unipac. E eu fiquei em segundo lugar no curso de psicologia. Ele ficou em primeiro lugar geral. E eu fiquei em segundo lugar no curso de psicologia. E aí? E eu fiz, em Itaúna, eu fiz engenharia civil. Em Itaúna. Também consegui passar em todos os dois. Mas aí eu não tinha condição de pagar. Eu não consegui bolsa, eu não tinha condição de pagar. Né? Muito embora na Unipac, como eu fiquei em segundo lugar no curso, eles me deram uns descontos bacanas, mas eu não conseguia. Tanto pagar o deslocamento, quanto pagar o próprio curso em si na época. Então eu não consegui. E aí meu pai e minha mãe ficaram muito felizes que eu tinha passado, né? Em dois, né? E aí eles empolgaram e falaram, então você fica esse ano aí tranquilo, estuda, e faz o Enem, porque talvez pelo Enem, quando você tirou nota boa, pelo Enem você consegue. E aí minha prima me chamou para me poder ajudar a entrar como menor aprendiz lá em Itaúna, para fazer lá. Menor aprendiz em qual área? Assim, você tentou tantas? Não, lá era tipo assim... trabalho? Você vem para receber. Boa. Você vem para receber. Faz o que tiver que fazer. Eles vão pedir você poder passar uma vassoura, um cafezinho e tal. Ótimo. Você vem para receber, porque aí você sai de dentro de casa também. Isso. Só que eu tinha formado com 17, faria 18 em fevereiro de 2008. Aí, quando eu fiz os meus 18 anos, a minha mãe foi e falou comigo assim, eu vou te dar sua habilitação. E a gente não tinha carro. Eu vou te dar sua habilitação. Eu falei, poxa, mas habilitação sem carro não justifica, tá? Mas ela vai me dar, então beleza, vou fazer. Já no começo, né, pra você trabalhar. Vou fazer. Que carro, ninguém vai me emprestar carro, mas às vezes, quem sabe, não é preciso para um serviço ou... E aí eu entrei para poder fazer as aulas, né, de legislação. E aí é uma parte essa parte eu tenho muito orgulho e gosto de deixar isso muito em destaque. Porque a minha mãe pagou esse curso. Porque assim, eu tô falando, meu pai vendeu lote, eu tive computador, videogame e tudo mais. Mas a gente não tinha vida boa, era tudo muito sofrido. E aí minha mãe me pagou essa carteira com dinheiro de latinha. Com dinheiro de catando latinha, reciclar, material reciclável. Que legal. Pra poder ter essa minha habilitação. E isso eu tenho um orgulho gigante da minha mãe, porque minha mãe foi uma baita da guerreira. Uma baita guerreira. Apesar de ter começado falando lá que era batido e tudo mais, a minha mãe era muito, mas muito guerreira. Muito guerreira mesmo. Então, assim, ela trabalhava, ainda recolhia latinha, esse trem, e eu não queria trabalhar, pra você ver, a cabeça. E aí ela me deu essa habilitação, e aí eu me dediquei, eu tirei a minha habilitação, eu tomei pau no exame de rua primeiro, mas aí eu passei de segunda, o psicotécnico que eu achava que eu não ia passar, eu passei de primeiro, o legislativo também, minha nota foi top também, foi a maior na época lá, e aí na rua eu tomei um pau porque eu nunca tinha dirigido na vida, eu nunca tinha pego um carro na vida. E aí... eu fiz as aulas e no dia da minha aula eu tava um pouco nervoso e eu cometi uma bobagem muito grande, assim, coisa simples, sabe? O cara, o instrutor, examinador, me pediu para poder fazer uma baliza e aonde eu fiz a baliza não tinha o meio fio. Então eu fiquei sem a referência do meio fio. Então quando eu fiz a baliza ficou um pouco fora, né? Que seria o meio fio. E aí eu tomei esse pau. Mas aí eu tirei minha carteira, e aí eu comecei com essa minha prima, fui pra lá. E aí, quando eu comecei, foi pouco tempo, a Isadora deve lembrar, deve ter em Itaúna? 3, 4 meses em Itaúna, uns 3, 4 meses, não foi bem? Uns 3 meses. Você ficou lá? Uma coisa muito rápida, assim. Eu recebi uma ligação do Salomão, filho do Nirim, da padaria Pão Nosso, perguntando se eu não queria uma vaga de técnico na empresa de internet. Que era a parte que eu falei que eu odiava da parte que eu queria, que eu gostava. O que eu queria, na parte que eu queria, ver a parte que eu mais odiava. E aí eu pensei assim, eu não posso ficar sem trabalhar mais, não tem condição, né? Não tem como, eu já tô com 18 anos, já tô com a minha habilitação, eu preciso. Aí eu aceitei, fiz entrevista, comecei a trabalhar. Coisa boa. E aí eu apaixonei com a área de novo, porque aí já teve aquela evolução. Tecnológica, né? Totalmente, foi um período aí de 1 ano e meio, né, do curso, mas a gente precisa entender também que no curso os materiais não era o material novo, zero de primeira linha. E aí eu comecei a trabalhar com a internet.
né? Não vou fazer propaganda. Aí eu comecei a trabalhar com a internet, né? Entrei pra esse mundo aí e tal. Gostei muito, mas muito mesmo. Tanto assim, eu era muito dedicado, gostava muito. Aí eu comecei a namorar com a Isadora. A Isadora já morava em Divinópolis. E aí a Isadora vinha e ela chegava e eu tava morto, porque eu trabalhava domingo, eu trabalhava sábado, eu trabalhava 9, 10 horas da noite, pegava plantão, eu ficava com o carro da empresa. Então, assim, eu fazia de um a tudo. Então, eu fazia muito, trabalhava muito. Se precisasse de subir em torre, eu subia. Se precisasse instalar cliente, eu instalava. Se precisasse de manutenção, eu fazia. Então, eu fazia tudo. E eu tava ficando muito cansado. Mas aquela canseira, assim, que eu gostava. Eu trabalhava como se eu estivesse me divertindo, porque eu realmente gostava, eu achava o máximo, porque como eu era da parte, eu tinha internet em casa, eu vim do meio da internet, eu gostava do Orkut, desses negócios de internet, eu achava o máximo quando eu saía da casa do cliente, o cliente me agradecia e ia mexer no computador, nossa, tem internet em casa, boa. Aquilo pra mim era uma alegria enorme, mas muito grande. Então eu fazia isso com muito gosto. E a Isadora já estava lá em Divinópolis, ela via eu nesse sofrimento e tudo, e o salário era bem, mas bem mesmo, era o mínimo do mínimo, e se tivesse algum probleminha ainda tinha desconto, né? Então assim, aí a Isadora via isso, via esse sofrimento meu e tal, aí ela, por ela mesma, ela fez um currículo meu, porque nem currículo eu não tinha, porque lembro, ele me ligou me perguntando se eu queria trabalhar. Então nem currículo eu tinha. A Isadora pegou, fez, não sei nem como, ela foi me perguntando os negócios, e conversando normal, como se tivesse namorado mesmo, não sabia as segundas intenções que era de me pôr pra trabalhar. E aí ela fez o meu currículo e distribuiu lá em Divinópolis. Massa. E aí eu recebi uma ligação. Que você deixou seu currículo aqui? Eu falei, não, achei que era golpe. Não, deixei currículo aí, não. Desliga o telefone. Eu não sei nem onde é Divinópolis. Não sei nem onde é Divinópolis, não sei nem onde é e tal. Nunca fui. Desliga e fala, esse pessoal de golpistas estão cada vez mais ousados. Oferecendo emprego, onde você viu? Sensacional. E aí eles me ligaram e me ofereceram lá para fazer entrevista, eu meio... de canto assim, meio preocupado, porque eu também não conhecia Divinópolis, não conhecia lá. Aí eu liguei pra Isadora, meio assim desorientado, falou, o pessoal me achou aí de Divinópolis, aí falou que eu mandei currículo, você sabe se tem vaga mesmo, como é que é e tal. Falou, não, foi eu que deixei seu currículo e tal, expliquei pra ela quem que era, ela falou que era a empresa que fornecia internet pra ela, lá na casa dela e tal. Aí eu falei, beleza, e agora como é que eu faço pra ir? Repito, não tem carro, né? Sim. Aí eu entrei em contato com o meu patrão na época, meu patrão não era daqui da cidade, eu liguei pra ele, falei com ele, ó, surgiu uma oportunidade pra mim de emprego, assim, assado e tal, e eu queria perguntar se eu posso faltar no serviço, eu entendo que vai descontar, mas eu quero entender se eu posso faltar, se vai ficar alguma raiva, alguma mágoa comigo, né, e se eu posso ir lá fazer essa entrevista, né. Aí ele falou comigo assim, não, pode ir, vai, porque eu não tenho condição de melhorar pra você. Vai, e tinha. Vai, faz a entrevista lá e as portas aqui estão abertas. Não, mas eu não tô saindo, não, eu só vou fazer a entrevista. Boa. Aí a Isadora e a Bárbara me pegaram aqui, me levou lá na porta da empresa lá, eu fiz a entrevista. Que legal. E aí quando eu saí, eu fiz uma entrevista com uns 20 candidatos, foi aquela entrevista em grupo, sabe? Com 20 candidatos, aí eu saí assim e falei assim, ixi, e era uma vaga pra técnico noturno. Falei, vai não. Aí saí da entrevista, né, e saí com ela, a gente passou no shopping pra poder almoçar, pra gente poder vir embora. E aí a hora que eu saí do elevador, meu telefone tocou. Quando eu atendi, eles me perguntando se eu poderia começar na segunda. Olha. Mal tinha terminado a entrevista, eles já me ligando, perguntando se eu poderia começar na segunda. E isso era uma... quinta ou sexta-feira, acho que foi numa sexta-feira. Poucos dias aí. Pouquíssimos dias pra conversar com o patrão, pra poder mudar, pra poder arrumar, organizar as coisas. E eu deixei claro que eu não era de Divinópolis. E aí eu tinha um outro amigo lá, perguntei pra ele se tinha vaga na República, ele falou que tinha, que poderia ir, que dava pra poder ir. Aí eu passei essa sexta-feira, a gente já chegou desorientado, organizando, arrumando os negócios. E eu era namorado da Isadora, a gente tava namorando, mas eu tinha muita amizade com a Bárbara.
E aí as duas conversando lá na casa delas lá, e eu de cá arrumando meus negocinhos aqui pra poder ir. Aí elas conversaram com o pai dela e perguntou se a gente poderia fazer uma república nós três, né? Se poderia ficar nós três no mesmo apartamento, né? E aí ele concordou, entendeu e tal. E aí eu tava nessa correria, a Isadora me chamou lá pra conversar, me explicou. Só que eu não achava certo a gente morar junto, a gente tava namorando, né? Pitangui é uma cidade muito pequena, ia ter um pouco de falação, né? Meu sogro e minha sogra sempre foi muito da igreja, né? São pessoas muito conhecidas. Então, assim, eu não queria correr esse risco, eu não queria isso. E aí eu conversei com ela, falei com ela, olha, tudo bem, eu topo ir, mas na condição de a gente ir como noivos. Pode ser? Aí a gente conversou com eles, aí meu sogro foi falando, não precisa te preocupar, não precisa ser assim e tal, e isso meio incomodado e tal. Aí fomos, aí fui, conversei com meu patrão, e até curioso que a minha carteira ela foi baixada no dia 2 de manhã e foi registrada dia 2 à tarde. Que legal. No mesmo dia. Pouquíssimas horas. Pouquíssimas horas. Legal. Ótimo. Ele acertou tudo comigo. Tudo contribuindo. Certinho, legal, ó. Isso também. Tudo certinho, deixou as portas abertas. Até hoje eu tenho muita amizade com ele. Que legal. Né? Ele é do ramo ainda de provedor, então eu tenho muita amizade com ele ainda. Então ficou tudo certo, tudo acertado, tudo bonitinho. Fui para esse novo mundo aí lá para conhecer, para estar dentro de Divinópolis, né? Cheguei assim, lá tinham 40 técnicos, eram 25, né, da turma nossa lá. E de todos eu era o único que estava entrando ali com uma experiência, né? Eu cheguei para ser ajudante, mas já sendo promovido para técnico, porque eu iria ficar como ajudante do técnico noturno para eu poder entender e para assumir a vaga noturna. Sim. E aí eu fiquei com ele 2 dias, já falei com o supervisor, tô tranquilo, se quiser pode me liberar, e já liberou ele para ficar de manhã. Eu já peguei a vaga noturna, já agarrei de trabalhar e tudo mais. E aí uma coisa interessante, e uma coisa que eu gostava muito, como eu fui com essa cabeça já de noivar, mesmo a gente não tendo saído daqui noiva, já fui com essa cabeça de noivar, então eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Meu horário era de 2 às 10, mas de 7 às 2 eu fazia hora extra. Eu ia pra empresa fazer hora extra, né? Até não vou falar o nome da empresa, até pra não, né? Porque hoje a gente sabe que é errado, mas não tem nada a reclamar sobre isso. Eu fiz por conta própria, porque eu quis. Então de 7 às 2 eu fazia as minhas horas extras, de 2 às 10 eu ficava no meu horário mesmo. Então eu ficava, sim, muito dentro da empresa, mas muito na área de provedor. E aí foi um combinado também que eu fiz com o meu supervisor, né? Eu falei com ele, ó, eu não importo de fazer hora extra, não importo de pegar antes, porque não tinha como eu passar do horário, né? Não importa pegar antes, mas se puder, para poder me ajudar, me liberar os plantões, porque a gente precisava de pegar pelo menos um plantão, né? Dentro do mês, né? Então, por exemplo, se você pegasse o sábado, né? O domingo era outro. Só que o que a turma fazia? Já que eu tô no sábado, então eu pego o seu do domingo. E aí você pega o meu próximo. Exato. Então já tinha essa camaradagem. Porque aí folgam 2 dias, né? Mas só que aí você pegava e tinha que pegar 2 dias. Trabalhar também 2 dias. 2 dias. E eu entrar lá pra poder, por exemplo, eu vou pegar só o sábado, não vou pegar o domingo que é seu, por exemplo, já não era muito legal. O clima ali dentro, porque já tinha uma cultura de ser desse jeito. Mesmo que não era uma coisa que vinha de cima pra baixo, fazia parte ali da camaradagem da turma, né, dos colaboradores ali. Então aí o que acontece? Aí eu peguei e conversei com o supervisor, falei, olha, eu não importo, mas me libera dos plantões, porque a minha mãe e meu pai já tá doente, e eles são sozinhos lá em Pitangui, então eu preciso estar com eles, né? Eu preciso estar junto com eles, né, ajudando, um apoio deles lá. Aí o meu supervisor foi vendo e tal, ele me liberou, entendeu, viu que eu realmente estava ali para trabalhar, que eu não estava ali para brincar de ir no serviço. E aí me liberou disso aí eu peguei isso aí, comecei a trabalhar muito. E aí aconteceu um momento interessante, né? Que foi aonde os diretores me conheceram. Teve um problema, né, lá nessa empresa. E aí eu fui sugerir uma ideia para eles poderem fazer. E eles menosprezaram essa ideia, né? Fizeram descaso mesmo, né? Para não falar outra coisa. Eu nunca liguei para isso, mas assim, eu tava ali para somar. Já que eu não tava somando, então eu não queria ficar ali.
Então eu sugeri uma ideia, não vou me delongar nisso aí, né? Sugeri uma ideia porque era uma coisa que eu já tinha feito, eu já tinha visto que funcionava. E aí, por eles serem diretores, eram 7 diretores e uns 10 técnicos que estavam lá para poder fazer esse serviço. E eles não estavam conseguindo, não estava dando certo, não estava funcionando, não estava dando certo. E aí eu cheguei e falei, ó, eu tenho uma ideia aqui que eu acredito que vai funcionar. E aí o cara me distratou lá, um dos diretores me distratou e tal. Aí eu liguei pro meu supervisor e falei, ó, eu tô largando o serviço lá pra poder estar aqui. E aqui eles não querem me ajuda. Posso voltar pra poder pegar, eu posso ir embora, mas aqui eu não vou ficar. Aqui eu não vou ficar. Aí meu supervisor, não, então pode ir embora, amanhã a gente conversa. Aí eu fui embora pra casa. No outro dia, quando eu cheguei lá, aí o meu supervisor veio e falou assim, ah lá, ó. Aí me mostrou o acidente que aconteceu nesse dia. Aí ele até brincou, era pra ter morrido uns 2, 3 lá. No que aconteceu lá. E aí eu conversei com ele, expliquei pra ele e tal, que eu tinha uma ideia, mas não falei também qual que era a minha ideia e tal. Não abriu também pra mim poder falar. Mas ele falou, foi a melhor coisa que você fez mesmo, foi ter ido embora. Aí continuei trabalhando e tal. E passaram-se os dias. Essa peça que caiu lá, que estragou, voltou e aí eles me chamaram novamente para poder fazer isso. E aí a gente sentou e tal, e aí foi onde eu fui sugerir a minha ideia. Aí eles me deram liberdade, mas da seguinte forma, ó, se der errado, amanhã você já não trabalha mais. Beleza. Aí funcionou, deu certo, fizeram o serviço que precisava. E aí um dos diretores que estava lá, na verdade um gerente, depois... Uns 2 dias depois disso aí me ligou no corporativo. Eu falei, cara, o que o gerente tá me ligando? Meu Deus, o que eu fiz? Porque a gente só pensa em coisa ruim, né? Falei comigo assim, ó, eu preciso que você venha aqui na minha sala, preciso conversar com você. E nós, técnicos, a gente ficava no galpão, a gente até falava assim, lá fora, né, que era externo, que era mais na periferia da cidade, e a sala dele era na sede central. Desci pra sede. Parei lá, falei, nossa, tô ferrado, né? Me chamou na sala dele. Aí me chamou, sentou, me deu os parabéns e falou que estava precisando de um supervisor técnico para poder abrir 3 cidades, que seria Pará de Minas, Bom Despacho e Nova Serrana. Bom, entendeu? Tudo aqui pertinho. E aí a gente foi, abriu, deu certo, e me ofereceu Pitangui, né? Me ofereceram uma cidade, eu escolhi Pitangui, eu vim para cá, montamos a empresa aqui. Aí acabou que não deu certo, porque alguns combinados não foram acatados, não deram certo. Eu fui sair também, voltei, fui embora. Aí terminei esse meu ciclo lá, fui trabalhar numa empresa voltada para chips 4G, ainda na parte de internet, nessa parte de telecomunicação. Entrei nessa parte aí dos chips aí, e aí encontrei com esse meu gerente na época, que ele também havia saído e montou um provedor para ele. Aí eu tava nessa parte aí, dessas vendas aí nesse período foi quando eu perdi meu pai, eu casei e tudo mais, tava pagando casa, carro, tava assim, atolado, tendo pescoço e tal. Mas assim, era um trabalho que eu ganhava bem. Não reclamo, não, era mais na parte comercial, mas eu sentia a falta da parte técnica. E aí um dia eu encontrei com ele na rua e ele me perguntou se eu não queria voltar. Eu falei assim, não, é porque eu abri um provedor e tal, eu tô precisando de uma pessoa determinada, igual você, assim, na minha parte técnica e tal, porque tá difícil e tal. Tá, vamos lá, como é que funciona? Não tem carteira assinada, não tem muitos direitos, tem serviço e tal. Eu falei, não, vamos porque a área eu gosto, igual eu falei, eu gostava de sair da casa do cliente, dever cumprido, né? Vamos embora. Tá começando, tá dando certo, tá indo, vambora. Meu Deus, mas eu sofri, meu menino tinha acabado de acabar de nascer. Não, na verdade ele não tinha nascido ainda, a Isadora tava grávida. Sim. A Isadora tava grávida e lá o salário não caía de jeito nenhum, e aí quando ele vinha me pagar, repito, voltando à parte lá, eu falava, paga os outros primeiro, porque comigo você pode contar, mesmo eu não recebendo, com eles não, se você estiver sem salário é mais difícil a gente conseguir fazer os negócios. E aí eu chegava em casa sem receber, e a Isadora brava, e aquelas dificuldades, aí é onde eu falo que aí é onde foi a nossa fé nos ajudou muito, sabe? Porque assim, às vezes tinha, isso aí é fato, assim, verdadeíssimo, tinha conta que a gente precisava de pagar, que a gente não tinha um centavo, e aí a gente, assim,
peguei uma roupa que acabava de lavar, batei e o dinheiro para pagar a conta tava ali, parecia, sabe? Assim, eu falei, essa parte aí, a nossa fé ajudou a gente muito. Porque foi um período, assim, mas muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí, eu ajudando ele, aí eu comecei a vir para Nova Serrana, vim voltar de Nova Serrana, que começou a operação em Nova Serrana, era roça. Nossa. E eu vindo, e aí o Henrique nasceu nesse período. E era muito doído. E aí eu fazia tudo, aí é onde eu falo, porque como ele atrasava o salário, ninguém queria trabalhar, ninguém queria ficar, e eu não queria largar, porque eu sabia que funcionava, e era o que eu amava, que é o que eu amo, a área que eu amo, que eu sou apaixonado. E aí ele tentando também, né, aí ele começou essa outra operação em Nova Serrana, tendo em Divinópolis, Nova Serrana, também assim, meio que assim, vou fazendo e uma hora vai ter que me dar retorno também, meio que no sofrimento para ele também. E aí teve um dia que a gente estava fazendo Nova Serrana e eu tinha que vender, eu fazia suporte, eu fazia atendimento, eu fazia instalação, eu fazia manutenção, eu chegava na porta do cara para cobrar, eu chegava para receber, eu levava o boleto, eu levava o contrato, tudo, eu fazia tudo. Tudo. Eu cuidava do estoque, eu tirava os materiais, eu separava os materiais para os meninos saírem cedo, pegava os materiais e saía para Nova Serrana, então eu chegava muito tarde, porque eu já saía tarde, então eu fazia de um a tudo. Todas as etapas do processo você estava lá? Todas as etapas, redigia contrato, preenchia o cliente no sistema. Só faltava ser dono. Só faltava ser dono, exatamente, eu fazia de um a tudo, mas assim, onde eu aprendi muito, experiência, eu não tinha muito salário, mas experiência foi muita experiência. Foi pegando muito, né? Muito. E aí... aí a Isadora ia, algumas vezes ela foi comigo, o Henrique no colo para poder ajudar a gente ajudar a vender, né? E pra gente poder fazer cliente, para ver se o negócio dava certo. Inclusive ela nem recebeu isso aí, né, Isadora? Ela nem recebeu isso não, até hoje. E aí, um belo dia ele me falou, eu comentei com ele que para mim tava difícil, porque quando a Isadora voltasse a trabalhar, a gente não tinha com quem deixar o Henrique, porque o meu serviço era totalmente incerto de horário. E a Isadora, o serviço dela era até um pouco mais tarde, ela trabalhava na boutique do livro, né, lá em Divinópolis, então ela largava por volta de 6h30, então não tinha creche que ficava com o menino até esse horário. E a gente não tinha ninguém, tinha a Bárbara que também trabalhava lá com ela, meu sogro, minha sogra aqui e minha mãe aqui, né, lembrando que eu já tinha perdido meu pai. E aí, a gente já tava pensando em voltar para Pitangui, e eu comentei isso com ele, falei, tá ficando difícil para mim, então muito provavelmente eu vou precisar de voltar para Pitangui e tal. E aí nessa conversa eu ia sugerir ele para arrumar alguém para eu treinar, né, para ficar fazendo o que eu fazia. Sim. Aí ele falou assim, não, vamos abrir em Pitangui, vamos montar a empresa em Pitangui, mas aí nós vamos de sócio, você vai ser meu sócio lá. Eu falei, beleza, como que funciona isso ser sócio? Porque até então eu sabia só montar, eu não sabia como é que funcionava essa parte de CNPJ, eu não entendia isso, o que era CNPJ, o que era sociedade, como é que funcionava. Eu vou ser seu sócio, você vai ser meu sócio lá. Tá, mas como é que funciona? Não, você vai pra lá, trabalha, começar a tirar dinheiro, a gente divide meio a meio. Eu falei, não, beleza, ótimo, bora. Topa qualquer desafio. Topa, bora. Entrei no carro com a Isadora, disposto. A gente voltando pro Pitangui, eu falei, Isadora, tá assim assado e vai funcionar e tal. Isadora parou assim, deu uma chegada pra trás no banco do carro e falou assim, e nós vamos viver de quê? Falei, não, vai dar certo, vai funcionar, a gente vai abrir, vai dar certo e tal. Falei, Fábio, aqui que tem estrutura, que tem os negócios, não tá funcionando, não tá dando certo. Como que lá vai dar certo desse jeito? Até dinheiro começar a entrar, precisa começar a tirar esses 50% de lucro aí pra cada um. Ela é mais pé no chão, né? Nós vamos viver de quê? Nós estamos com um menino aqui, na época ele tava com 4 para 5 meses, né? O período dela, que tá pra voltar, porque ela também pegou umas férias junto com a licença. Como que nós vamos viver? Aí foi aquele balde de água fria na minha cabeça. Só que aí, nesse mesmo percurso, o pé no chão dela já não foi tão pé no chão, já entrou já com a minha mente aventureira. Aí, nesse mesmo período de percurso, ela virou pra mim e falou assim, você sabe fazer tudo? Eu falei, sei, tudo, faço tudo. Todas as etapas? Todas as etapas. Aí ela virou, então não precisa de ser sócio, não, vamos abrir aí, eu sei. Eu vendo, eu fico no escritório, e você vai, faz a instalação e monta os negócios. Na teoria é muito fácil, né? Muito simples. Então, beleza, então vamos. Aí chegamos aqui, tomamos outro balde de água fria dos familiares nossos. Mas nós fomos. Aí, que legal.
aí nessa mesma semana e tal, a gente arrumou para poder voltar. Aí eu vim aqui, sentei e falei pro meu sogro assim, como é que eu faço para poder fazer a empresa? Só abrir? Como é que é? Porque eu sei que tem algumas regras, algumas normas, mas eu não sei onde que... Eu não entendo muito disso não, mas o meu contador talvez te ajude. E aí eu vou mandar um abraço também para ele, o Elton, da contabilidade. Sim. Aí sentei lá com o Elton lá, sentei eu e Isadora lá. Aí beleza, não, CNPJ é fácil de tirar, você vai registrar e tal. Qual que é o valor de capital que vamos colocar aqui no CNPJ? Eu falei, valor de quê? Capital, o que é isso? O que é isso? Não, o dinheiro que você tem que ter e tal. Eu falei, não tem dinheiro não. Meu acerto, meu último serviço foi uma escada, uma máquina de furar e um computador que não funcionava. Nossa. A furar o martelete, a escada e um computador que não funcionava. Não tem dinheiro. Eu falei, como é que você vai abrir? Não, os fornecedores vendem boleto e tal. Fala o seguinte, o Cicobi, ele tem uma linha de crédito lá pra quem tá começando. Ótimo. Dá uma passada lá e olha. Aí fui lá no Cicobi, aí eu consegui um empréstimo lá no Cicobi. Coisa boa. E qual aí, dos dois? Porque são dois Cicobis, tem o Credipit e o Credicop. Qual dos dois? Foi o Credipit. Sim. Lá no Credipit. Aí eu consegui uma linha de crédito, assim, pra começar, eles acreditaram na gente lá e tal. E aí chegamos no ponto que a gente tá hoje. Aí abrimos a Vox, eu e Isadora. E... estamos aí nessa luta aí, sofrido, suado, legal. complicado, passamos uns perrengues, umas dificuldades danadas, uns dias de luta e outros de desafios, mas remando, aos pouquinhos, nós chegamos aí nessa parte da nossa vida aí, que é a empresa aí. E como que foi, que ano que foi essa inauguração, o lançamento da loja? A Vox, ela foi inaugurada dia 19 de setembro? Outubro? Eu sei que foi 2017. Foi setembro de 2017. Essa questão de data eu não sou muito bom, mas eu sei o ano foi 2017. Aí a gente começou a operação via rádio, internet via rádio na cidade. Sim. Começamos em 2017. Na época ainda não tinha fibra ótica na cidade, né? Nenhuma outra operadora tinha internet via fibra ótica na cidade. Sim. E aí a gente chegou com um conceito novo, né? Porque aí eu peguei tudo que eu passei, que eu entendia de errado do backstage, né? Das empresas, que eu queria corrigir. E o principal, que era a parte do cliente ter voz. Daí o nome Vox. O cliente precisa... Na nossa empresa, o cliente precisa ter voz. Ele tem que ter voz ativa, ele tem que falar, ele tem que conversar. Acho que apagou aí. Precisa de falar, precisa de estar... com a gente, participando. Eu não tenho problema com o cliente que reclama, né? Eu me sinto orgulhoso do cliente estar reclamando, porque se ele está reclamando, ele está me dando uma oportunidade de corrigir o que está dando problema. E é isso que eu quero que ele tenha voz, que ele me fale aonde eu tenho que melhorar, para onde eu tenho que ir, porque a gente que está na empresa, muitas vezes a gente não consegue ver o produto final do cliente, né? E a gente tem esse feedback deles. E isso eu tenho muito enraizado em mim, né? Então, assim, não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de falar, eu falo um pouquinho. Então, eu queria que o cliente falasse também. Eu queria que o cliente falasse. Então, por isso a gente escolheu o nome Voz, né? Vox, né? Que vem de voz em latim. Como que foi o processo criativo aí do nome? O processo criativo foi uma parceria minha com o Gabriel, com o Maninho, Gabriel da Soraya, da Aclamania. Né, Gabriel é muito amigo meu, a gente desenvolveu junto o nome, eu joguei para eles as ideias, né, e a gente criou, e aí ele fez a logo, aí eu fui ajustando, mexendo, e aí a gente chegou nessa logo, nesse nome, e aí o nosso primeiro slogan era um mundo novo em suas mãos, porque o intuito era realmente isso, era ser totalmente diferente, porque isso eu falo muito, internet qualquer um vende, internet tem concorrentes aí. Sim. Mas o atendimento, a preocupação com o cliente, por mais que todo mundo tente, é o que mais faz falta. Então eu até brinco, a última coisa que eu vendo é a internet. A última coisa que eu vendo. Meu primeiro, eu entendo o que o cliente precisa, eu entendo o que o cliente quer, qual que é os problemas que ele está tendo, porque principalmente hoje, no dia de hoje todo mundo tem internet. Né? Todo mundo tem internet. Então, se tá trocando, ele não tá
colocando a internet pela primeira vez. Muito difícil de ter esse cliente, que é a primeira vez que vai ter internet dentro da casa dele. A grande maioria está trocando. Então eu procuro entender por que está trocando. Em alguns casos eu já perdi muitos clientes, porque quando me chega e conversa comigo o que é que está procurando, eu aponto, o seu problema não é a internet. Entendeu? Se eu colocar a internet lá do jeito que está, você vai continuar tendo problema. Sim. Então eu já perdi muitos clientes por essa questão, né, por essa transparência, porque eu prezo muito por isso. Eu prefiro que eu não tê-lo agora, do que passar a perna nele, ter ele agora, e ele ficar decepcionado comigo. Muito bem. Então a gente preza muito por essa qualidade, por essa conversa, por entender o que o cliente precisa. Então foi aí que surgiu todo esse conceito, toda essa ideia, e aí nasceu a Vox, via rádio em 2017, que em 2022, passou 2022, passou a a ser Vox Fibra. Assim. Isso. 2021, virou a Vox Fibra. E como é que foi o primeiro ano? Muitos clientes aí na cartela? Foi dentro do planejado? Como que foi o começo da empresa? Você fala da Vox Rádio, né? Exatamente, no começo, isso. O primeiro mês nosso foi estrondoso. Que coisa boa. A gente vendeu, assim, muito além do que a gente imaginava. Que legal. Depois de tudo que passou, nada mais justo, né? Segundo mês também, muito além do que a gente imaginava. Coisa boa. Nos 2 primeiros meses, a gente conseguiu em torno de uns, se eu não me engano, uns 70 clientes. 60, 70 clientes em 2 meses. Só que mais da metade não nos pagou. Nossa! E aí, na época, como igual eu falei, eu comprava em boleto. Então, o equipamento, como a gente estava começando, eu não conseguia ser incomodado. O equipamento tinha que ser vendido. Eu precisava de vender aquele equipamento para comprar outro. Sim. Né? Para poder fazer caixa, para fazer fluxo. Né? E aí a gente tomou um prejuízo muito grande. Nossa. A gente, nos 3 primeiros meses, a gente tomou mais de 30 mil de prejuízo. Nossa. E lembrando que meu empréstimo no Cicobi foi de 46, eu acho. Para dar o primeiro passo, para dar o primeiro passo, e aí eu tive que fazer infraestrutura. Antes de fazer a loja, eu precisava de com a internet aqui. Então eu precisava de fazer a infraestrutura, montar as antenas, as torres de transmissão, os POPs, o servidor, né? Tudo por trás, e aí a gente teve que fazer loja. Na época, no começo eu não tinha funcionário, era só eu e Isadora. Sim, eu já ia perguntar com quantos funcionários que começaram. Começou eu e Isadora. Na cara e na coragem. Isadora e o Henrique lá no carrinho lá. O Henrique ajudou a gente a vender muito, porque muita gente entrava lá na loja querendo ver ele. Boa. Então ele ajudou muito, desde bebezinho até agora, há pouco tempo atrás, a gente postou um story, qual que é o motivo real da Vox existir, a gente postou que é a foto dele, porque a gente só voltou para Pitangui por causa dele, né? Então, assim, a gente, por mais que fosse um sonho meu, né, um conceito, uma ideia, uma coisa que eu amo e tal, a gente só teve a coragem de fazer esse sonho virar realidade através do nascimento do Henrique e das dificuldades que a gente teria com ele, né? Lá fora da cidade. Sim. E aí veio esse prejuízo gigantesco que eu falo que até hoje eu não sei como a gente conseguiu continuar. Porque assim, eu acho que 90% de outras pessoas que tivessem no nosso lugar tinham fechado as portas. Mas assim, é igual a gente falava, tanto eu e Isadora, a gente não tem pra onde voltar. Não tem pra onde correr. A gente já tá no limite. A gente já voltou de Divinópolis, a gente já investiu o que a gente não tinha e aqui precisa dar certo, que precisa funcionar. Que tem que dar certo. E vocês adotaram alguma medida para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de dívidas de clientes? Não, a gente continuou na coragem, na força e na coragem, na dedicação, porque não tinha muita coisa que a gente fazer. Porque, querendo ou não, e aí todo mundo que passa lá na Vox e a gente conversa, a gente explica. Cara, provedor de internet é diferente de absolutamente todas as outras áreas de mercado. Porque você não consegue mexer muito em preço, porque igual a gente tá falando, internet é tudo igual, né? A gente não consegue valorizar tanto por atendimento, por esses conceitos que a gente tem atrás, né? Para poder aumentar o valor. Então a gente não conseguia fazer isso, né? Pra gente poder ter um respiro. E a gente... É tudo muito certo. E aí, nesse período desses 3 meses, um dos nossos concorrentes começou a passar fibra, o outro também. E aí,
muitos clientes começou aí. Mas aí o que acontece? O que segurou a gente foi quem entendeu o nosso conceito, quem entendeu a nossa ideia, e quiseram ficar ali, e, portanto a gente tem cliente daquela época até hoje. Que legal. Então, assim, esses clientes é que seguraram a gente, esses clientes que entenderam, que pagavam em dia, que não importava de pagar mais para comprar o equipamento, entendeu? Então, assim, aí foi isso, né, remando, foi assim, muito difícil, muito doído. Aí a gente precisava de ter funcionário, a gente precisava de ter alguém ali para poder ajudar a gente nas vendas. Foi difícil, foi complicado, foi difícil de arrumar pessoas. Eu tive um técnico que começou, ensinei para ele, aí acabou que a gente estava muito apertado, a situação estava muito difícil. Aí ele entendeu que era melhor ele não ficar. E aí depois, quando a gente deu uma alavancada, ele voltou, ficou mais um tempo com a gente. E agora hoje ele tá voando aí na área de telecom. Eu tenho muito orgulho dele, porque ele entendeu realmente o amor pelo telecom mesmo. E ele foi pro mundo do telecom e tá trabalhando hoje. Tenho um carinho muito grande com ele. Então, assim, foi muito sofrido. A gente não fazia ideia de como que era administrar. Porque, igual eu falei, eu tinha muita experiência aqui, no ramo, instalando, fazendo, entendendo, montando. Sim. A Isadora tinha muita experiência de venda, mas ela vendia um produto e o nosso produto era completamente diferente. E nós dois, nenhum tinha noção nenhuma de administração. O que a gente administrava mesmo era só a casa. E aí a gente cometeu um monte de erros que empresário comete no começo, mas a gente cometeu muito erro, a gente deslizou muito, a gente endividou muito. A gente não quebrou de moer, mas assim, eu tive muita gente que nos ajudou, né, que eu trato com muito orgulho, e eu sempre que eu posso, sempre que eu falo, eu falo, eu agradeço, né, o Paulo da Rádio Ativa. Sim. Né, o Paulo, ele me ajudou muito, me deu um apoio muito grande, ele conversava muito comigo, ele me deu muita oportunidade de trabalho, né, então o Paulo me ajudou muito. Que legal. O próprio pessoal do Cicobi são clientes nossos desde o primeiro dia que a gente é cliente. O Vicente do Hotel Fazenda me ajudou muito também quando eu comecei. Me ajuda assim, não no sentido de investimentos, mas eu falo assim, no sentido de acreditar na gente como Vox, sabe? De ser clientes nossos, né? Então, assim, eu falo desses, né? Porque são empresas grandes, são pessoas conceituadas na cidade que poderiam nem me enxergar, nem me ver. Então, assim, por isso que eu destaco esse, mas a gente teve muitos outros clientes menores. Eu tenho uma cliente que eu tenho um carinho muito grande com ela, mas muito grande, a Dona Maria Lobato. Ela é lá do final do Chapadão, eu tenho muito carinho com ela, mas muito, porque ela é nossa cliente desde lá de trás. Que legal. Quando a gente mudou para tecnologia de fibra, ela não queria mudar, ela não queria tirar o rádio para a fibra, porque ela estava com medo de ser outras pessoas. Então ela foi lá, a gente conversou com ela, ela falou, mas tem certeza, vai continuar sendo vocês? Vai ser vocês mesmo? Que massa. Sabe, a senhorinha, sabe, sim, que eu tenho um carinho muito grande com ela, nossa, pessoa de coração enorme, mas enorme mesmo. Então, assim, a gente teve muitas dessas pessoas, né? E aí, essas pessoas nos seguraram, né? A gente tinha uma missão muito grande com elas, a gente dedicou o máximo para que elas tivessem também uma internet com qualidade, mesmo competindo com fibra, a gente entregava o nosso máximo mesmo. E aí, essas pessoas nos seguraram, nos ajudaram, nos apoiaram, e aí a gente conseguiu ir nessa dificuldade, justinho, apertadinho ali, nós conseguimos, né, sobressair. Nós precisamos estudar muito, nós precisamos mudar a nossa cabeça, precisamos fazer muitos cursos, muitos treinamentos, pra gente tirar a cabeça que a gente tinha, pra gente poder amadurecer, pra gente entender como que é a realidade, o que é o CNPJ, o que é CPF, da onde que um diferencia do outro, aonde que os dois se entrelaçam, pra gente entender questão de emocional, né, a gente conseguir sair fora disso. Né, a gente precisou de ter apoio de outras pessoas, né, a Paloma veio, nos ajudou muito, o Diego Felipe, o corpo jurídico nos ajudou muito, mudou nossos contratos, mudou muita coisa, pra gente poder ficar um pouco mais resguardado pela lei, né, mas então assim, a gente teve muito esse apoio desse pessoal aí de fora, né, para poder fazer funcionar. Tagir e Renata agora tá com a gente aí, são nossos sócios, né, tá aí dando um apoio pra gente aí, um sócio assim bacana demais, cara muito
muito centrado, principalmente, tá, Gildo? A Renata, que é a nossa sócia mesmo, que tá aqui, né, no dia a dia. Mas assim, foi essa luta aí a gente pôs a fibra para poder rodar, e a fibra rodando, a gente conseguiu alguns clientes importantes, né, que eu gosto muito de destacar também, né, que não sei, posso falar? Fique à vontade, clientes, pode sim, claro. Fala assim, os clientes CPF, eu não vou conseguir lembrar de todos, mas eu tenho muitos clientes importantes, eu quero que todos vocês se sintam abraçados nesse momento, mas assim, alguns... Nome fantasia é mais fácil de lembrar do que os nomes pessoais, né? É mais fácil, porque assim, a gente tem um prazo menor para resolver, tem algumas burocracias maiores para poder atender, né? Então é mais fácil a gente ter esses nomes, né? Que eu repito, o Cicobi, que tá com a gente desde o começo. Legal. O Magazine Luiza, Eletrozema, eu já atende o Foro, o INSS, Supermercado BH, o Louro, parceiraço nosso, Louro salva a gente também, dias que a gente vira madrugada aí, porque tem muita gente que não vê a gente trabalhando de madrugada, então o Louro salva muita gente. Cara, nossa, tem muita gente que tá aí atrás aí, o Banco do Brasil, né, o Cocota, o Vitor é um irmão, o Vitor também me pegou pela mão também, a gente fez uma parceria muito forte também, Vitor é um irmãozaço meu da parte de CNPJ, Academia do Orfeu, que em todos os pontos dele, na quadra dele lá, hoje em todos os pontos, ele é cliente nosso também, parceiraço nosso também, nossa, caramba, tem muita gente, A produção tá soprando mais alguns nomes. Não entendi? A Rani, que a gente tem uma parceria, que os nossos colaboradores malham lá, né? A gente tem a carteirinha lá no CT da Rani, no Padão. Nossa, são muitos parceiros, eu não vou conseguir lembrar, tem a padaria, 3 irmãos, tem muita gente. Bom demais. A Magá, beijo, Magá linda, maravilhosa também, apoia a gente em tudo. Nossa, tem muita gente. Tem a Crislaine lá também, na Cherry também, agora na Cherry Lingerie lá, a Crislaine também parceiraça, nossa, tem muita gente, tem muito, mas muito, tem algumas escolas que a gente atende, o pessoal do Pitágoras a gente atende lá, como é que é? Lá não é, Pitágoras na minha época, nos anos 90, boa. Como é que é? Centro Educacional, professor Francisco Saldanha, não é isso? O Centro Educacional, professor Francisco Saldanha. O Tony Braga também. Nossa, o Tony Braga é baita de um parceiro nosso. Legal, hein? Cara, então assim, tem muita gente. E aí, essa turma aí foi segurando a gente. Hoje a gente atende aí Pitangui inteiro. E estamos com uma cartelinha de cliente aí, tá boa, tá? Eu não vou abrir números aqui não, mas que coisa boa. Uma parte boa do mapa ali tá bem roxa, tá bem roxinha. Legal. O mapa de Pitangui. Tem os pontinhos, então, roxos, assim, na cidade inteira, né? Bastante. Porque a fibra chega a todos os cantos, né? Todos os cantos da cidade. Hoje, todos os cantos. Do final até agora tem uns meninos nossos lá que tá lá mexendo lá no São Judas, lá fazendo uma rede nova lá no finalzinho de São Judas. O Cláudio tá lá com a turma. Falando nisso, a equipe agora é de quantas pessoas? Que começou só com vocês dois, né? Você e Isadora. Agora são quantos? A gente pode incluir todos, assim, também os que estão por fora, terceirizados, sim, né? também? Sim, todos que, diretos e indiretos, né? Dão os apoios. Hoje a gente tá com quantos? Uns 15? Os que estão lá na folhinha de acertos. A gente tá com uns 15, 20. Coisa boa. Lá dentro são 7, né? Eu, você e mais 5. Tem o Edson que tá lá em Bambuí. Tem o Cláudio, que tá esse apoio a gente por fora. Vinícius, que faz um apoio nosso aí. Tem o Diego e Felipe, Paloma. O que mais? Tem uma turminha boa. Muita gente, que coisa boa. Tem uma turminha boa aí, ó. A turma tá grande, tá crescendo. Não tem dinheiro pra poder pagar vocês esse mês, não, viu? Vocês vão dar uma segurada aí. Só daqui 3 meses. Aí nós conversa com isso aí. Então a turma vai crescendo. A gente tá com vaga aberta pra técnico, né? Não sei quando que vocês vão estar vendo isso, não sei se quando vê ainda vai ter. A gente tá com vaga aberta pra técnico, né? Então, assim, a família Vox tá só crescendo. E é uma grande família mesmo. Que legal. Uma grande loucura isso aí. O meio de telecomunicação é maravilhoso, é bom demais, é inexplicável essa sensação de você deixar a pessoa conectada com o mundo. E aí é o que a gente fala, né? Hoje a gente conecta Pitangui com o mundo e, portanto, hoje a Vox é a internet oficial de Pitangui. Tamo aí. Isso aí. Essa parte aí.
Segue dando voz a todo mundo na cidade, né? Dando voz, hoje não só voz mais, hoje é voz, texto, trabalho, porque o pessoal trabalha, a internet é muito... Hoje não é mais aquela coisa mais supérflua, né? Hoje o pessoal trabalha muito, precisa de internet para trabalhar, precisa de internet para lazer, precisa para diversão. Você trabalha o dia inteiro, você chega, você quer descansar, você precisa da internet, você chega, você precisa de fazer um ajuste de conta, alguma coisa, você vai na internet, você precisa de conversar com você vai na internet. Então hoje a Vox é literalmente uma conexão com o mundo hoje. Verdade. Conexão com o mundo. E as tecnologias continuam evoluindo numa velocidade assim também absurda, né? Novos aplicativos. Fora do normal. A gente já está trabalhando. Conversas. A gente já está trabalhando aí no meio interno, não atendimento, mas alguns programas nossos de softwares nossos da parte de servidores, esse negócio que já está com IA. Então, assim, as tecnologias vão aumentando muito. Eu tava explicando para Patrícia agora um tempo atrás, a tecnologia mexe, funcionando. Já estamos chegando aí, alguns provedores aí tá destacando o Wi-Fi 6, já está chegando o Wi-Fi 7, né? Já está chegando. Então, assim, a nossa área, a nossa parte, a tecnologia ela evolui muito rápido. Sim, é coisa de meses, não é? Antes era anos, agora meses. Meses, é assustador. A gente tem uma feira que a gente vai, que é todo ano, a gente até brinca, é o ano novo da Telecom. A gente começa o ano a partir dessa feira, porque é onde tem todas as novidades. Tem a Abramult, que é aqui em Belo Horizonte, tem a Brint, que é em São Paulo. São Paulo é a maior da América Latina. A Abramult é a maior de provedores, assim, das regiões nossas, assim. E aí, cara, é assustador. Você vai um ano, e aí quando você pensa assim, nossa, agora eu vou colocar meu caixa aqui em dia e vou começar a trabalhar essa tecnologia que eu vi lá. Quando você chega no outro ano, que você vai olhar com essa tecnologia que eu vi no ano passado, poder botar pra aquilo já tá fora, já tem outras coisas que tá chegando, que tá... Cara, é muito doido para poder pensar nisso aí. E eu que tô mergulhado nessa área aí, que eu tô mergulhado na parte de internet, de informática, e eu fico assustado com essa evolução também. Eu me assusto muito, como que é muito rápido, como que a geração que tá vindo aí tá muito interligada, né, nesse negócio do virtual, porque assim... de um bom tempo pra cá, a internet virou pra mim o off, que é onde eu trabalho, não é a parte onde vocês, né, que estão nos vendo, se divertem, né, e vocês usam pro trabalho. O meu é fazer essa parte e chegar até você e trabalhar. Então eu já tô tendo uma dificuldade pra me poder mexer. Tem hora que eu preciso fazer uma compra online, né, eu prefiro comprar no comércio. Eu gosto de ir no comércio, comprar, conversar e tudo mais. Aí, mas quando eu preciso de uma coisa assim que é mais complicada, é mais difícil, fora, né? A gente não encontra, aí eu tenho, Isadora, compra pra mim, que não sei como é que faz esse trem, não. Então, assim, e aí eu já tenho que ver meu filho com 8 anos, já me corrigindo, pai, não é assim, não. Então, assim, evolui muito rápido e muito entrelaçado com a juventude, até com as próprias crianças mesmo. O meu de 4 anos já é... Ele tá grandão já, né, Henrique? O Henrique tá com 8 e o Bento tá com 3. Com 3 anos ele já tá, assim... Sabe? E a gente nunca deu o telefone pra ele. A gente nunca já deu. Estão assim, habituados, né? Não, de ver, porque eu trabalho o tempo inteiro. Eu preciso do meu telefone para trabalho. Então, de ver a gente usando, a Isadora também, né, até pouco tempo atrás, ela que fazia muito essa parte de marketing, então ela usava muito o telefone, ela ainda usa muito, faz atendimento na área dela, então ela precisa estar muito no WhatsApp. Então, de ver a gente, ver e tocando. O Bento descobriu o touch do meu relógio e ele ficou indignado com a calculadora. O meu relógio é touch, a calculadora ele não consegue apertar a tela. Não dá, né? Então assim, ele fica indignado com isso. Como que eu explico pra ele que, cara, na minha época é isso aí, não é assim não, calma lá. O meu notebook, ele tentando apertar na tela do notebook. Incrível. Então assim... Já vem de fábrica já os meninos de hoje, não adianta nem tentar segurar, não. Que diferença da nossa geração, né? De quem teve que aprender do zero a informática. E aí a gente chega nesse ponto da minha vida de hoje, e aí eu consigo voltar para trás, porque eu estou exatamente na mesma casa, criando os meus 2 meninos lá na mesma casa, com os mesmos vizinhos. Que legal. Né? Que a gente conhece todo mundo, ninguém saiu, ninguém mudou dali, então são os filhos, né, tal. E aí os meus meninos não tem mais a mesma coisa. Não tem mais aquela meninada brincando na praça. Isso. Não tem mais aquela correria, aquela gritaria. Não tem mais aquele contato assim tão próximo. Não tem mais a praça esporte. Né? A própria pracinha já não é tão utilizada mais. Né? Então, sim, a gente vai vendo aí que
eu tenho dois caminhos. Ou eu entristeço porque está acabando a minha infância, ou eu fico feliz porque está vindo uma nova infância diferente. E o mundo é isso. A minha infância não foi igual a da minha mãe, a da minha mãe não foi igual a da minha avó, né? E do meu filho da evolução, não né? igual a mim. Então eu fico feliz pela evolução, fico feliz por ele ser um menino tão inteligente que ele já consegue assimilar essas coisas, né? Já tá nesse mundo aí e tal. Então, assim, enquanto muita gente tem isso de achar as novas gerações, eu tenho a minha parte conservadora, a minha parte ali que fica pegada, né? A menina tem que brincar, mas eu também vejo que, cara, chegou a parte deles, a brincadeira deles é essa, a alegria deles é isso, né? A gente precisa de entender e precisamos nos adequar, porque a gente aqui tá no meio, a gente tem que se adequar com os mais velhos e a gente tem que se adequar com os mais jovens. E aí vai chegar a parte deles de se adequar com a gente e se adequar com a próxima geração que está por vir. Pelo menos é um pensamento, não sei se é certo, se é errado, mas eu penso mais ou menos dessa forma aí. Tá certo. Esse que é o caminho, né? Esse é o caminho, é assim que funciona, e a evolução é isso aí. E a gente precisa de pensar pra frente, a gente não pode ficar alimentando e vivendo de passado, porque passado tá lá, já foi. Exatamente. E para quem quiser conhecer a Vox e de repente até mudar da atual conexão para Vox Fibra, onde fica, quais os canais? Bom, vamos lá. Hoje nós estamos na Rua Lacerdino Rocha, número 19, a gente montou um showroom lindo, incrível, fresquinho, que legal, né? Para quem chega lá, que tá nesse sol, fresquinho, gostoso, um ambiente acolhedor, para você se sentir na sala da sua casa, né? Então, assim, é um lugar muito gostoso, muito bacana. Nossa atendente tá lá, extremamente educada, pronta para te ouvir. Chegue lá, sente e fale. Não chega lá correndo por causa da correria do dia a dia, não. Chega lá, senta e conversa com ela, fala o que está acontecendo, quais que são os seus problemas, como que a gente pode te ajudar, né? Pode pedir ela um cafezinho, pode pedir ela um copo com água, ela também vai te oferecer, com certeza, né? Então vai lá na Lacerdino Rocha, número 19, que você vai ser maravilhosamente bem atendido, né, pelas nossas atendentes lá, né? Se você preferir entrar em contato com a gente via WhatsApp, via ligação, né, o telefone, eu posso falar o telefone? Pode, claro. Tem como colocar uma legenda? Ah, tem, sim, claro. O DDD é 37 99669 8936. Vou repetir, mas você pode pausar o vídeo e voltar, mas eu vou repetir. É 379-9669-8936. Esse é o nosso WhatsApp, esse é o número de ligação. Se quiser procurar a gente no Instagram, lá também tem o nosso link, tem tem mais informações, né? A gente explica lá como que funciona nossos produtos, tem tudo lá. O nosso Instagram é @voxpitangui. Né? Pode procurar a gente lá para poder saber mais. Tá bombando, tem um engajamento muito alto, né? Tenho visto vários anúncios aí também, você aparecendo, né, no vídeo. Tá bem legal. Eu falo, galerinha, vocês, né, a família inteira. A gente tá optando mesmo por isso mesmo, porque é igual a gente fala, a Vox, ela é uma internet de Pitangui. Ela foi feita por pitanguiense, foi feita para entender o conceito da cidade. Sim. Então, assim, por isso que a gente opta por essa forma de trabalhar, sabe? Da gente mostrar o nosso dia a dia, para poder mostrar que somos nós, somos gente daqui, trabalhando para pessoas daqui, entendeu? Então é nós, é eu, Isadora, né, a Patrícia que tá ali, então é nós mesmo, nós daqui de Pitangui trabalhando por isso. Não é de fora, não é ligar e ter uma URA te atendendo, mandar mensagem, ter um bot te respondendo, um técnico que vai vir de outra cidade, né, que talvez vai vir, vai fazer lá e sair e tal. São pessoas que você vai conhecer. Se você for lá no nosso showroom, você vai ver o nosso técnico lá, né, você vai ver nosso atendente, você vai conversar, vai bater um papo. Então nós somos daqui, somos oficial daqui, viemos para fazer história aqui. Hoje já fazemos parte da história de Pitangui, né? Então, assim, é isso. Então, procura a gente lá, segue a gente no Instagram aí, ó. Tô fazendo merchan pro Instagram da Vox, eu nem falo no meu. Fique à vontade. Eu vou colocar também todos os links na descrição do vídeo. O pessoal pode rolar aí e clicar. E nós temos um LinkedIn também, que começou agora, mas eu não lembro como é que é. Como é que é o LinkedIn? Deve ser Vox. É Vox Pitangui? Vox Fibra? Vox Pitangui. Vox Fibra. Vox Fibra. Vox Fibra, o LinkedIn. Começou agora, tem umas 2 semanas aí. Eles colocaram lá. Pitanguense do dia também tá lá. Tem que fazer LinkedIn, Aí nós fizemos importante. LinkedIn.
E aí nós estamos. Para colocar que trabalha na empresa, é bom que a empresa esteja no LinkedIn. Isso, é bacana. Também. E a gente precisa de estar em todos os meios, canais possíveis, né? Agora eu tô tentando ver se eu consigo fazer um TikTok, né? Eu vou vendo com o marketing ali para ver se a gente consegue fazer um TikTok. Imagina o Fábio fazendo a dancinha da conexão. Eu já fiz muita dancinha lá, né? Tinha umas dancinhas lá no Instagram, já fiz muita coisa. Já fui ali pro centro ali de peruca, já fui de Papai Noel, já fui com microfone. Pra quem já passou por tudo que você passou, isso é o de menos, não? Uma dancinha é água com açúcar, né? Dancinha isso é muito gostoso de fazer. O que eu falo, sou eu. Não existe o Fábio fora da Vox, o Fábio da Vox. O Fábio aqui é isso e o Fábio ali é outro. Não, eu sou essa pessoa que eu tô aqui, conversei. Eu acho que lá dentro também eu sou desse jeito, assim. É então, isso aí. Assim, quem te conhece sabe, né? Quem me conhece é isso aí. Eu sou esse Fábio aqui. Vamos que vamos pôr esse negócio. Fabão, nosso papo tá ótimo. Fabão ou Fabinho? Qual que é o mais usado hoje? Se quiser, já fui Fabinho, já fui Fabião, já fui Fabão. Já fui gordinho, já fui tudo. Já fui menino da internet. Boa. Já fui tudo. Gostei do menino da internet. Fabão, menino da internet. Menino da internet. Já fui, já. Nosso papo tá ótimo, mas infelizmente tá chegando ao fim, né? Estamos caminhando para os instantes finais. Gostaria de deixar o espaço aberto para você deixar um recado para quem de repente tem da sua história como referência, você como referência, e pode se inspirar também com o que você tem a ensinar hoje. Caramba! Você já tinha feito um resumo grande ao longo de toda essa conversa, agora é só você condensar. A questão é o seguinte, é uma coisa que, assim, bem simples mesmo, que eu gosto de falar e eu uso muito, assim, foca no seu sonho e vai. Não tem quem te para. Se você tiver foco e se você acreditar que aquilo ali vai dar certo, vai, porque vai dar certo. Se você tem o sonho, se você focou, tem nada que tira você do caminho, não. É isso aí, eu acho que se dedique, estude, apesar que eu falei que eu não gostava, mas na minha área eu gosto. Então, na minha área eu gosto muito. Você descobriu por causa do estudo. Sim, então assim, estude bastante, se dedique àquilo ali, não desista no primeiro tombo que você tomar, que você vai tomar uns 3, 4, 5, sabe, a hora que você achar que você tá bem, você vai tomar mais um, não desiste, não larga o osso. Pega ele, abraça, rói, porque se você quer que dá certo, é só desse jeito. Só você que vai conseguir fazer aquilo ali funcionar. É você com você, porque a partir do momento que você desistiu, nem quem tá do seu lado te dando o maior apoio do mundo vai conseguir seguir sozinho. Então foca naquilo ali, se dedica naquilo ali, porque é você que vai fazer aquilo funcionar. É isso. Muito bem, grandes lições. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Adorei nosso papo. Obrigado, eu também gostei. Falei bastante aí, né? E obrigado pela oportunidade. Precisando, sempre que quiser bater um papo comigo e sentir que eu sou útil, pode me convidar que eu volto outras vezes. No começo eu tava nervoso, cara. Cheguei aqui, as perninhas estavam meio bamba, agora eu tô mais relaxado. É um papo, né? Bem legal, uma conversa aqui. Muito legal, muita vontade. Cara, eu fiquei muita vontade. Que bom, gostou aqui da casa? Gostou aqui do estúdio da Vila Vide? Eu adorei aquela entrada ali, que entrada mais linda, esse cenário aqui atrás. Aqui também, assim. Achei que vocês tinham feito pensando em mim, cara. Eu gostei muito. Que legal. Achei muito bacana, né? Aquilo ali é a parte da minha juventude também, que eu gosto muito. Então fiquei muito feliz mesmo e muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. Valeu, muito obrigado também. Eu sei que em breve você estará também no VilaCast, né, que é o podcast aqui da casa. Eu tô nele também, eu tô lá, não sei, é semana, né? Em breve, que eu não sei quando. Em breve, né? Estarei lá também. Estarei lá. Então tá, Fábio, valeu demais mais uma vez, brigadão. Satisfação revê-lo depois de tanto tempo, né? Pois é. Tamo junto, tamo aí. Junto. Valeu. É isso aí, gente. Fim de papo aqui, mais um Pitanguense do Dia. Esse podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também e especialmente pelas pessoas que são. Você pode conferir essa e outras entrevistas no YouTube e no Spotify. Aproveite e siga o Pitanguense do Dia nas principais redes sociais. Estamos no Instagram,
Facebook, no X, no Threads e até também no LinkedIn, assim como a Vox, nós também estamos lá. É só pesquisar Pitanguense do Dia e nos seguir em todas as principais redes sociais. Para você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma. Comida simples e caseira com cardápio variado de segunda a sexta. E aos sábados tem uma deliciosa feijoada. Self-service à vontade sem balança. Rua Fortunato Lopes 61, bairro Santa Luzia, Pitangui. Delivery das 10h30 da manhã às 2 da tarde, sem taxa de entrega. Peça o seu almoço pelo Telezap 991 24 84 75. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma.